boa tarde a todos e a todas. Eu sou Leonardo Ruivo, professor da Universidade Estadual do Maranhão e coordenador do grupo de pesquisa em epistemologia e educação. E a gente está fazendo essa parceria aqui, junto com o Núcleo de Estudos em Lógica e Filosofia Analítica, da UFMA, no nosso segundo dia dessa introdução à teoria da decisão que o André Neiva está proporcionando. Não poderia começar esse segundo dia sem agradecer aos trabalhos de bastidores aí do professor Márcio e do professor Ederson, e também lembrando que todos os participantes devem ficar com seus microfones e câmeras desligados, e aí depois da apresentação do André nós abrimos aquele espaço para perguntas. Tá bem? Então, André, passa a tempo. Obrigado mais uma vez, Leonardo, ao Ederson e ao Márcio pela ajuda e pela organização desse mini curso. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Let me see. Vamos lá. Então, conseguem ver aí, né? Módulo 2, aula 2, então. Então, só recapitulando, então, o que a gente trabalhou na primeira aula, foi basicamente uma visão geral sobre teoria de decisão. A gente fez umas distinções mais básicas sobre teoria normativa, teoria descritiva. A gente discutiu um pouco se essa distinção, ao fim e ao cabo, ela é tão, assim, se tem alguma... se as abordagens podem se beneficiar mutuamente ou não, se ela faz sentido, essa distinção. A gente também falou um pouco sobre agentes ideais, acabei falando bastante sobre agentes ideais e agentes ordinários. Falamos sobre algumas distinções sobre teoria dos jogos e teoria da decisão, e depois fomos aos poucos vendo cada uma no caso, teoria normativa que a gente queria, né, e fui afunilando cada vez mais, né, e terminamos com alguns exemplos, como é que se montam, como é que se elabora um problema de decisão, o que constitui um problema de decisão, né, quais são os componentes básicos de um problema, e usando uma tabela de decisão porque a tabela acaba sendo mais simples do que matrizes ou mesmo árvores, né, mas são outros recursos também. Então, hoje, continuando aqui, nós temos um roteiro, né, também. Nós vamos falar primeiro sobre dominância, o raciocínio de dominância, o estratégia de dominância, e a partir dessa noção de dominância, a gente pode extrair, geralmente se extrai em teoria de decisão, um tipo de princípio de racionalidade prática, a gente vai falar. Aí a gente vai falar de uma aplicação, né, em filosofia, uma aplicação bem simples, vocês vão ver, e clássica, né, historicamente, né. Depois a gente vai ir para a noção de valor monetário esperado, e um problema que vai ajudar a gente a entender o que está por trás. E por que valor monetário esperado? Porque é uma noção mais básica e mais rudimentar, da noção que a gente vai trabalhar depois com mais atenção, que é a noção de valor esperado, né? E utilidade esperada, desculpe, utilidade esperada. Noção de utilidade, o conceito de utilidade, depois o conceito de utilidade esperada. São as duas noções centrais aqui. Hoje vai começar um pouco essa conversa, mas amanhã e quinta vai ser mais forte. E, por final, então, nós vamos falar sobre preferência e utilidade, certo? Sobre noções básicas, então, e vou falar sobre umas propriedades que a gente geralmente impõe sobre a noção de preferência, tem um argumento a favor de uma dessas propriedades, né? Não vou falar de todas as propriedades que geralmente se impõem sobre preferência, vou falar de duas, né, bem básicas, e no final vou falar de utilidade ordinal e cardinal, diferenças entre essas duas noções, sobre funções de utilidade, né, e que tipo de propriedades elas têm, etc. No final, algumas leituras e também as questões e exercícios, como a gente tem feito. Então, esse é o roteiro. Então, se vocês lembrarem na primeira aula, no final, a gente falou, né, de vários exemplos, como é que se, né, formula um problema de decisão. Eu dei exemplos bem básicos, né, alguns envolvendo os resultados, né, as consequências das ações, né, envolviam dinheiro, né, valor monetário, outras envolviam os valores que eu coloquei ali, como esse na tabela 3, que são utilidade aqui. Eu não estou ainda falando muito, definindo muito precisamente o que é utilidade. A gente está meio que aos poucos, né, aos poucos a gente vai ver exatamente o que é essa noção de utilidade, né, estou assumindo aqui. E a gente viu, então, acho que esse foi o último exemplo, talvez um dos exemplos que eu dei, agora não lembro se é o último, mas acho que sim,
é essa tabela aqui. Você tem, né, no caso, se você está confrontado com duas opções, ver um futebol ou ler um livro, né? Domingo à tarde, você está lá, está em casa, pensando o que vai fazer, né? Você tem essas duas opções, ver futebol ou ler um livro. Vamos supor que só essas duas, né? Poderia ter mais, mas só essas duas. E você tem aí diferentes estados em que o mundo pode ser, né? Ou seja, suponho que para você é bem relevante saber se o seu time vai ganhar ou perder. Você quer ver um jogo, né? Tem um jogo do teu time passando na televisão, supor que, sei lá, você é Flamengo, você é Vasco, você é Botafogo, você né, o Inter, o Grêmio, tá lá jogando seu time. Então, seu time pode ganhar, pode perder, pode empatar. No jogo do Campeonato Brasileiro, né? Então, acontece ali que a gente tinha assumido que, no caso, né, nessa tabela, como ela está representada aqui, por exemplo, a consequência de você ver futebol e meu time ganhar vai me dar um certo prazer, mas vai me dar uma certa utilidade, 9, bem alta. Mas ainda assim, ler um livro e meu time ganhar vai me dar mais prazer. De repente, ler o livro me dá mais prazer, né? A consequência, né, de ler um livro. E, sei lá, vou aprender um monte de coisa. E, sei lá, vai me dar mais, né? Também não só prazer, mas também mais utilidade mesmo. Até vou aprender mais coisas, etc. E talvez tenha uma utilidade maior, mesmo que o meu time ganhe, né? Eu vou ainda assinalar um valor maior para essa consequência, né? E mesma coisa, meu time perde, né? Ler um livro, ou seja, eu vou ter uma utilidade alta, mas aí eu vou saber, eu vou olhar a notícia e vou ver que meu time perdeu. Então não vai ser tão bom quanto meu time ganhar, né? Se meu time ganhar e eu li o livro, nem precisei ver o jogo, meu time ganhou, maravilha. Né? Mas se eu for ler um livro e saber que meu time perder depois, então talvez não seja tão alto. Estou assumindo uma série de coisas aqui, né? Só um exemplo. E se eu ver o futebol, meu time perder, vou ficar muito bravo, não vou gostar, então utilidade bem baixa aqui. Vamos supor que é de 0 a 10 ou de 1 a 10, aqui no caso, né? Arbitrariamente aqui, essa escala. E no caso de empate, então, ler um livro, bom, eu não perdi meu tempo vendo o jogo, foi empate, não é o melhor dos resultados, mas tudo bem. Mas se eu vi o jogo, talvez não seja... Eu estou ouvindo um ruído. Bom, agora parou o ruído. Alguém abriu o microfone. Bom, então, se eu ler um livro, vai me trazer grande utilidade, empatou o jogo, no caso, né, essa consequência de ler um livro e ter um empate. E ver futebol, talvez, né, não me dá tanto prazer, mas pelo menos meu time não perdeu, então, moderado, vamos supor, né. Lembre-se que sempre né, a consequência é sempre uma combinação, né, de um ato e um estado. Então, ver futebol e meu time ganhar. Tem uma consequência produzida por essa combinação ato-estado sempre. Bom, tudo bem. O que acontece? O que é relevante aqui? O relevante aqui, nesse caso, é um tipo de situação, de estratégia que a gente pode usar, né, para decidir, nesse caso, o que fazer, né? Por exemplo, a opção de ler um livro, se você olhar bem, em todos os estados do mundo, né, todas essas consequências nesses estados do mundo diferentes, são 3 aqui no caso, vão produzir mais, essas consequências vão ser melhores do que a opção de assistir futebol pela televisão, né? Então, parece que tem algum tipo de, vamos dizer assim, vantagem, né? Em termos de utilidade para mim, em termos de benefício, de felicidade, aí depende de como é que se define, né? O que exatamente é essa consequência, né? O que é a utilidade? Pode ser, tem gente que define, economistas geralmente definem como felicidade, alguns, né? Então, o fato é que tem uma estratégia aqui, chamada dominância, né? E é um raciocínio bem simples, ou seja, em todos os estados do mundo, então, ali tem uma consequência. Você pega 2 atos ali, né? Ler livro e ver futebol. Se em todos os estados, né, a consequência é melhor, no caso, por um deles, do que a outra, então, esse estado, esse ato, no caso, ler um livro, vai dominar o outro, que é ver futebol, né? E parece que muita gente quer defender isso, em vários contextos parece razoável defender isso, o quê? Um certo princípio de racionalidade. Você nunca deve escolher um ato cujas consequências são piores do que um outro ato alternativo disponível. Você nunca deve escolher, né? A gente vai ver que tem problemas com esse princípio. Ele funciona em muitos casos, mas há uma ampla gama de casos em que ele é problemático, tá? Então aqui é só para a gente ver um exemplo, já ver uma aplicação também. Mas antes a gente tem que fazer uma distinção, né? Bom, como eu falei ali, né? A gente pode extrair uma norma de racionalidade usando dominância, né? Prefiro a opção que domine todas as outras, ou não escolha a opção que é dominada, né, por todas as outras, alguma coisa desse tipo.
É claro, sempre que disponível também. Às vezes pode haver empate também das consequências, né? Produzir mesmo utilidade. E tem casos também que talvez... Aí tem casos de incerteza muito grande. Lembra que eu falei de incerteza sobre os estados do mundo? Tem casos que muita gente discute também na literatura, em teoria de decisão, casos de que a gente não é muito claro quais são as utilidades produzidas por cada consequência. Então, não só incerteza sobre os estados do mundo, mas também incerteza sobre as utilidades, sobre as consequências. Também pode acontecer isso. Então, nesses casos, a gente não conseguiria aplicar o princípio de dominância, por exemplo. Né? Tem outros casos também, eu não quero adiantar, que aí não, o princípio de dominância nem só que a gente não consegue nem aplicar, é que ele vai produzir resultados ruins. Usar a dominância em vários casos vai produzir, digamos assim, vai ser ruim para o agente, vai ser meio contraproducente para ele. Né? Não é a melhor maneira, não é o melhor princípio de racionalidade para ser usado. Bom, tem duas maneiras de distinguir. Tem a chamada dominância forte e dominância fraca. Eu já vou avisando de plantão, quem está familiarizado, familiarizado já com a literatura vai perceber isso. Mas eu coloquei nesses termos aqui, eu vou explicar, que na literatura é uma bagunça a noção de dominância, essa distinção que tem dominância forte e fraca. Cada autor, assim, eu li 3 manuais diferentes, cada autor coloca de uma maneira específica, né, a formulação do princípio, e às vezes que gera um pouco de confusão. Eu já vou explicar isso. Mas as versões aqui que eu estou colocando é para não causar confusão, é para a gente não ter confusão sobre isso, tá? Você pode até pensar versões alternativas, mas essas para não causar confusões em vocês. Então, o primeiro é dominância forte. Se um ato produz consequências estritamente melhores do que B, em cada um dos estados do mundo, então A domina fortemente B. O que acontece aqui? Né? Aqui eu estou colocando, geralmente esse princípio ele pode também ser expresso em termos de utilidade diretamente. Eu estou colocando aqui melhores, simplesmente. Estou colocando mais uma linguagem um pouco mais relaxada, né? Um pouco mais frouxa, mas eu poderia colocar ele até mais preciso, né? Dizendo que produz mais utilidade. Né? Se um ato produz mais utilidade que um outro ato B, ou seja, as consequências dele produzem mais utilidade em todos os estados do mundo, então ele domina fortemente o outro. Estritamente quer dizer que é maior. O que acontece? Dominância forte, geralmente, é colocado como não só estritamente maior. Muita gente coloca como maior ou igual, ou seja, pelo menos tão bom quanto. Ou seja, utilidade maior ou igual quanto. Só que isso causa confusão. Por quê? Vamos para o segundo princípio, e aí eu vou explicar por que causa confusão. Então, dominância fraca, que é outra noção, diz, se A produz consequências tão boas quanto as de B, em cada um dos estados do mundo, e uma consequência estritamente melhor em pelo menos um estado, A domina B fracamente. O que quer dizer? Em todos os mundos, né, em todos os estados do mundo, né, todas as possibilidades você tem ali, lembra aquele exemplo que eu dei, então, no caso era, vou voltar ali rapidinho para lembrar, meu time ganha, meu time perde, empate, né? Então, em todos esses estados, né, se ler um livro, né, no caso, esse ato produz consequências maior ou igual, de utilidade maior ou igual a ver futebol, e pelo menos um dos estados, por exemplo, meu time ganha, né, tem que ser estritamente maior a consequência de ler um livro, né, então domina fracamente. Então poderia ser igual nas outras colunas, né, poderia ser igual aqui o valor, ó, meu time perde, empate, vamos supor que é igual aqui os valores, né, não e 8, sei lá, bota aqui x é x, y, o mesmo valor, e aqui tem uma vantagem, meu livro. Então essa teria dominância fraca, certo? O que acontece é que é o seguinte, se você assume que dominância forte não é estritamente melhor, que é maior ou igual, né? Ou seja, pelo menos tão bom, A produz consequências pelo menos tão boas quanto B, maior ou igual, utilidade maior ou igual, você vai ter um princípio que dominância fraca, na verdade, vai ser um princípio logicamente mais forte do que a dominância forte. E é curioso, porque a gente usa a palavra forte, só que do ponto de vista lógico, fraca vai ser mais forte, porque vai acarretar dominância forte. Essa é a confusão. Né? Essa é a confusão que tem na literatura. Às vezes as pessoas se confundem com os nomes e acham que o dominância forte é um princípio logicamente mais forte. Se for na formulação essa alternativa, né? A formulação que eu estou usando evita isso, porque é estritamente maior. Então, dominância fraca não implica em dominância forte, porque dominância forte tem que ser estritamente maior. Né? Dominância fraca pode ser que é maior ou igual, mas em um estado só. Em um estado só tem que ser maior. Dominância forte, como eu formulei, tem que ser em todos os estados do mundo estritamente maior. Então, essa é a diferença, né? Então, isso aqui causa menos confusão para a gente. O fato é que esses princípios de dominância, seja qual for você preferir, seja qual for alguém pensar que pode ser, esse princípio parece
né, seja dominância forte ou fraca, são princípios bons para ser usados para decidir sobre várias situações. Ok, talvez em algumas situações eles funcionem. O fato é que existe uma gama de casos em que eles são complicados, geram problemas. E aí independe se é fraco ou forte. Independe qual a versão. Geralmente qualquer tipo de princípio de dominância, em certos casos, acontecem certas coisas na tabela de decisão ali, a gente vai falar na próxima aula, né, quando a gente discutir uma teoria em particular, a teoria do Savage, né, que é a teoria clássica em teoria de decisão, né, de maximização da utilidade esperada, a gente vai ver algumas coisas bem desconfortáveis, né, usando dominância. Vai ver que dominância não é um bom critério, né, naqueles casos que a gente vai discutir. Bom, tudo bem. Esse é o basicão de dominância. Vamos seguir mais um pouco. Antes de falar dessa aplicação, por que eu estou trazendo dominância aqui? Primeiro, porque dominância é um conceito bem fundamental em teoria de decisão. Segundo, porque em muitos casos a gente acaba aplicando dominância. Geralmente, dominância é usada em decisões, aliás, é um dos princípios, né, digamos assim, candidato, que tem vários outros, para decidir sobre ignorância, quando eu não tenho exatamente informações relevantes sobre as probabilidades dos estados do mundo, como eu falei na primeira aula para vocês. E aí, dominância é um candidato. Tem outras regras, outros princípios também que são candidatos, né? Mas aí, como a gente tem, vamos supor que nesses casos de ignorância a gente tem acesso, pelo menos, às utilidades, às consequências dos atos, a gente acaba sendo uma alternativa usar a dominância, né, já que a gente não pode calcular a utilidade esperada, que a gente não tem as probabilidades, né. Basicamente isso. O fato é que dominância, então, é um princípio importante. Para um contexto particular, é um princípio que pode ser usado, decisão sobre ignorância, embora tenha outros também, então vai disputar com outros princípios. É um tipo de estratégia para decidir, né, mas vai ser importante para a gente, em particular, não só para a gente, claro, aprender esse princípio, né, ver como é que ele opera, mas também para mostrar que ele é problemático quando a gente entrar nas teorias de utilidade esperada. Em alguns casos ele vai ser bem, bem complicado, ele vai ter problemas. Tá, e aí alguém pode pensar, poxa, tá, deu um exemplo bem básico ali, bem assim, num contexto bem ordinário, mas eu estava pensando, de repente eu podia pensar num exemplo e discutir com vocês na filosofia, né, que aparece na filosofia. Vocês já devem ter ouvido falar nesse argumento famosíssimo, né, conhecido como a aposta de Pascal. Na verdade, não é só um argumento, tem vários argumentos, tem várias versões, né. Eu até diria assim que a indústria de argumentos baseados, né, usando a aposta de Pascal é uma indústria bem grande. É uma indústria usando, inclusive, porque quando Pascal, claro, um filósofo matemático, filósofo lá do século XVII, pensou, né, ele não pensou nesse argumento, pensou nessa estratégia nessas várias estratégias para argumentar a favor digamos assim, de que é racional crer em Deus, é racional no sentido bem específico, ou racional escolher apostar a favor da existência, seguir uma vida religiosa, né, de que tentar, ou seja, estimular a crença em Deus, né, geralmente é colocado assim o argumento. Ele não tinha as técnicas, não tinha, digamos assim, todo o aparato, as ferramentas que a gente tem hoje em teoria de decisão, em teoria dos jogos também, que geralmente o pessoal usa algumas ferramentas de teoria dos jogos, inclusive, para lidar com esse argumento, versões diferentes e tal. O fato é que ele não tinha esse aparato, mas ele tinha, digamos assim, as intuições assim estavam por trás ali, né? Então o Pascal, além de ter formulado essas várias versões da aposta de Pascal, a famosa aposta de Pascal, né, ele ainda foi responsável, Pascal, né, por colocar as bases da teoria da probabilidade e da teoria da decisão, né? Ou seja, realmente uma figura histórica assim fantástica, né? Ele é, por muito, assim, claro que já existia alguma discussão sobre probabilidade na Idade Média, talvez em Aristóteles tinha algumas coisas, mas o Pascal foi o primeiro, assim, muito mais claramente a colocar, embora, claro, não tinha toda a matemática que nós temos hoje. Por exemplo, a teoria da probabilidade, né, propriamente, só foi aparecer depois no século XX com Kolmogorov, né, com os axiomas de probabilidade, ou seja, uma teoria matemática da probabilidade, né, dar uma linguagem, explicar, né, em termos matemáticos, né, toda essa fala de probabilidade, mas ele foi o precursor, ele considera o precursor, os caras que, né, então ele teve esse papel fundamental, né, o Pascal, não só para a teoria da probabilidade, mas também para a teoria da decisão, né. Então, um dos argumentos aqui é esse, né, essa versão que eu vou falar, e depois vai aparecer um outro, que a gente vai falar daqui a pouco, que também o Pascal foi responsável, né, claro, junto com um outro matemático chamado Pierre de Fermat, né, mas o fato é que o Pascal teve essa importância fundamental, assim. Aliás, já vou sugerir um livro aqui, se vocês quiserem saber, assim, sobre a história da probabilidade, a história não só da probabilidade, mas também da teoria de decisão, um pouco,
mas de raciocínios probabilísticos em geral, assim, ou de raciocínios usando chance, né, que o pessoal fala, né, chance. Um livro muito bom é o Emergência da Probabilidade, acho que não tem tradução, Emergência da Probabilidade, do Ian Hacking. Depois eu posso colocar no chat, eu posso colocar no Drive, esse livro lá, o PDF. É muito legal esse livro, assim, faz todo um apanhado, o Ian Hacking faz um estudo bem completo, histórico, né, mostrando essa noção, não só que essa noção já aparecia, né, na Idade Média e tal, muito legal, muito divertido de ler o livro. Aliás, o Ian Hacking é um escritor muito bom de ler, muito, assim, ele tem livros maravilhosos também, o livro de introdução à probabilidade também é muito bom, bem basicão e muito claro, e vários exemplos. Acho que talvez os melhores livros, assim, bases, para o pessoal que quer aprender probabilidade em filosofia, né? Claro que tá em língua inglesa, mas eu acho que vale a pena, a linguagem é bem simples também, você consegue acompanhar, tem muitos exemplos, assim, o número de exemplos é absurdo. Bom, feito esse parênteses gigantesco que eu fiz, né? Vamos continuar então. Então, o Pascal, como eu falei, tem várias versões, mas nessa obra que ele chama de Pensamentos, né? Ele ofereceu lá vários argumentos a favor da racionalidade prática, né? Ou seja, de que crer em Deus produz mais benefícios, né? Não é que é melhor do ponto de vista cognitivo, epistêmico, de que eu vou estar mais próximo da verdade, de que eu tenho evidência, não é isso. O argumento do tipo cosmológico, o argumento do ajuste fino, que são argumentos, né, que tentam dizer que a hipótese, né, de que Deus existe é suportada por evidência, né? Esses argumentos, né, ou argumentos mesmo dedutivos, né, argumentos ontológicos e tal, não é o mesmo tipo de argumento, é um argumento prático para defender, que traz mais benefícios, traz mais utilidade, você crer que Deus existe, ou você pelo menos seguir uma vida religiosa, né, às vezes crença, se a gente coloca em termos de crença, tem uma série de problemas, né, com o chamado voluntarismo doxástico, né, porque parece que a gente não tem controle sobre nossas crenças, mas de qualquer modo eu estou aqui colocando essa versão feijão com arroz aqui, mas tem gente que eu mesmo prefiro uma versão um pouquinho diferente, né, e essa, na verdade, é um dos argumentos, né? Então, é basicamente essa matriz, essa tabela de decisão aqui. Você tem duas opções, você crê em Deus ou você não crê em Deus, né? E tem duas possibilidades, Deus existe e Deus não existe, né? As consequências, no caso aqui, são, se você crê em Deus, aqui eu estou supondo uma série de coisas, tá? Sobre Deus, né? Mas, assim, uma versão. Se Deus existe e você crê em Deus, então a consequência seria supostamente, salvação. Né? Você está salvo, depois que você morrer, você vai ter os céus, etc. E tal. Se você crê em Deus e Deus não existe, é status quo. Você se mantém a mesma situação atual. Né? Afinal de contas, Deus não existe, vai acabar a sua vida, então vai ser a mesma situação que você está. Não vai ter tanta diferença assim, basicamente, essa é a ideia. Se você não crê em Deus e Deus existe, né, vamos supor que esse Deus aqui é meio, né, maligno, assim, condena, vai lá, inferno, né, você está condenado ao inferno. Tá, você pode pensar um Deus que não é assim, mas é uma versão para a gente entender o raciocínio que está por trás, né. E se você não crê em Deus e Deus não existir, mesma coisa, a situação não mudou muito, né. Você pode até pensar que não crer em Deus traz mais benefício, de que crer em Deus quando Deus não existe, né, tudo bem, tem outras versões, mas isso não é importante agora. Também você pode pensar que Deus não castiga, né, quem não crê, mas o importante vai ser o princípio de dominância. Outra coisa, claro, você não vai dizer que você crê em Deus agora e depois para de crer no momento posterior, assim, sabe? Ou você só vai crer em Deus no final da sua vida. Né? Geralmente é assumido no argumento que é um tipo de prática contínua através da sua vida, né? Por isso que é melhor até colocar não só em termos de crença, mas de um comprometimento prático que você assume ao longo da sua vida, para que não tenha esses problemas com os casos em que você foi a vida inteira ateu e chegou no final da morte e decidiu, né, crer, mas parece que você não tem, assim, você não deveria ser recompensado porque você, né, adotou grande parte da sua vida um certo ateísmo. Bom, também tem essa discussão. Então, por isso que muitas vezes a gente coloca, não em termos de crença, mas de algum tipo de comprometimento prático, né, de seguir uma vida religiosa, né, ao longo da sua vida, ou pelo menos, né, se colocar, digamos assim, exposto a uma vida religiosa que vai tentar impulsionar a sua crença em Deus, né? Claro, crença aqui supondo que não é algo que a gente controla, né? Tudo bem. O que é importante? Se a gente assumir essa tabela de decisão, assumir essas coisas todas, né, essas suposições todas, a gente vai ver, e essa tabela de decisão, a gente vai ver que crer em Deus domina fracamente não crer em Deus. Por quê? Status quo ali no caso em que Deus não existe, esse estado, né, Deus não existe, os dois atos produzem a mesma consequência, né, não muda muito. Então, ou seja, tem um empate, vamos dizer assim, né. Mas acontece que a utilidade de você crer em Deus quando Deus existe é muito maior do que salvação, né, muito maior.
Claro que não estou usando números, tá? Não estou usando, poderia pensar que é infinito, você poderia pensar que a consequência de crer em Deus, quando Deus existe, é um número muito grande, né, muito grande, mas não infinito, mas um número muito grande, muito alto, uma magnitude absurda, mas finito. Você poderia pensar que é infinito, você poderia pensar que, né, no caso, não crer em Deus e Deus existe, é menos infinito. Tem várias versões, ou você poderia achar que é um número muito baixo. Bom, aí tem casos em que aqui a gente não está dizendo também qual a probabilidade de que Deus existe ou Deus não existe, não estamos fazendo essa suposição aqui, né? Nesse caso, vamos supor que a gente nem sabe essas coisas. Bom, tem várias. O fato é que isso domina fracamente, né? Crer em Deus domina fracamente, não crer em Deus. Então, no estado em que Deus existe, o primeiro ato, né, que é crer em Deus, vai ter uma consequência estritamente melhor do que o segundo, e no estado em que Deus não existe, os dois geram a mesma consequência. Não há grande diferença, então há uma dominância fraca. Então, aqui é uma aplicação, ou seja, se vocês depois olharem no final dos slides, no final da aula, lá tem as leituras recomendadas, um dos textos é do Alan Hayek, e tem uma versão parecida com essa que eu estou discutindo aqui, né, que seria o segundo dos argumentos do Pascal. Pascal, pelo menos, tem 3 argumentos, tem 3 tipos de aposta, 3 versões da aposta de Pascal. Uma delas é essa. Uma delas é usando dominância, né, uma estratégia de dominância que está por trás da aposta dessa versão, né. Aí tem outros que não, que usam maximização da utilidade esperada, tem outros também que usam a noção de expectativa, mas não tão finamente assim. Bom, tem várias versões, né. Se vocês estiverem mais interessados em olhar. Essa é uma aplicação, né? Tem vários problemas, tem várias objeções a esse argumento? Tem, a gente sabe, a gente conhece. O importante é entender aqui como é que seria, né, usar uma estratégia de dominância, né, num problema. No problema, no caso aqui, se Deus existe, se é racional crer em Deus, se é racional do ponto de vista prático, instrumental, se me traz mais utilidade, mais benefício. Então, essa seria uma versão, né? Vamos seguir, então. Então, deu de dominância. Né? Já falamos bastante, vamos voltar à dominância na próxima aula. Fiquem tranquilos. Se você gostou de raciocínios usando dominância, fique tranquilo. Então, assim, a gente vai falar, como eu já apontei, sobre as teorias de maximização da utilidade esperada. Na terceira e na quarta aula, elas vão ficar claramente, né? A gente vai definir exatamente o que é, a gente vai falar, tem pelo menos 3 versões que eu vou falar, e vai ficar bem claro. Mas, assim, para a gente entender um pouco melhor essa noção, me parece que é melhor entender uma noção mais rudimentar, que é a noção de valor monetário e valor monetário esperado. No caso, o valor monetário, né, você pode pensar dinheiro, né? Estou usando uma noção um pouquinho mais geral, né? E para a gente entender essa noção de valor monetário, tem um problema que aparece também, como falei, né? Um problema chamado problema dos pontos, lá nos primórdios da teoria da probabilidade e teoria da decisão, que a gente encontra nesses 2 matemáticos, né? Blaise Pascal e Pierre Fermat, esses 2 monstros da história, né, da matemática, monstros da história do pensamento. Né? Se você não conhece esses autores, por favor, procure sobre eles, porque são 2 monstros, né? 2 monstros. Então, é impressionante. Você vê na história das ideias, na história do pensamento, da filosofia, tem umas criaturas que realmente são, seja, com pouco recurso, digamos assim, teóricos, né? Os caras conseguem fazer, tipo Aristóteles, né? Mesmo Platão, né, tantos outros, né, e o Pascal e o Fermat com certeza estão nesse time de gênios, né, de realmente criaturas iluminadas que, né, foram capazes, com poucos recursos, fazer muita coisa, né. Então, o Pascal e o Fermat, né, numa correspondência que eles trocam, porque só para vocês entenderem, o contexto em que aparece a teoria da probabilidade, assim, os primórdios dela, né, as origens dela, né, que se é datada nesse século, com esses 2, geralmente envolve contextos de aposta, contexto de azar, ou seja, jogos, né, cassinos, jogos de carta, dados, e esses autores, eles ficavam um pouco, assim, na verdade, a comunidade mesmo, que pensava sobre isso, como é que pode, essa coisa de acaso, né, como é que o acaso, né, jogar os dados e sair, né, como é que é essa coisa da probabilidade, como é que é essa coisa do acaso, né, como é que está acontecendo aqui, né, então, o tipo de raciocínios que se fazia com isso, então, isso espantava esse pessoal, né, e eles queriam entender melhor exatamente o que estava por trás, né, desse, né, não só dos raciocínios, mas também dos mecanismos mesmo envolvendo esses jogos de azar, por exemplo, se pensar em eventos randômicos, né, eventos aleatórios, né, qual que é a lógica por trás disso, qual que é a estrutura, né, desses, né, o que está por trás, ou seja, e eventos independentes também, como é que, né, eventos que têm vieses, né, bom, vários tipos, eles estavam interessados, né, o acaso, né, essa era talvez a noção mais geral que esses autores estavam
preocupados. E a noção de probabilidade é uma noção que está muito próxima à noção de acaso, né? Uma noção que está de chance, né? Está muito conectada. Então, esse era o contexto. Contexto de aposta, contexto de azar, contexto de cassino, de jogo. Esses caras pensando sobre essas coisas, escrevendo um para os outros em cartas, né? E aí aparece esse problema dos pontos. Então, o problema dos pontos, eu estou usando aqui, eu até citou ali o Joyce, James Joyce, é uma outra boa fonte. O livro é bem técnico, bem pesado, é um livro que sobre teoria causal da decisão, né? Mas o primeiro capítulo é um capítulo que eu indico vocês lerem, né? Também tá no final recomendado, porque lá aparece esse problema, e eu estou usando aqui, eu estou adaptando aqui mais ou menos o que ele coloca ali, não mudei muito, né? Então, só mudei algumas coisinhas, para a gente ver, mas é o exemplo que ele dá, que é muito claro, muito bom, assim, para a gente entender, então, essa noção. E é muito bom porque ele começa o livro explorando esse problema e falando dessa noção mais rudimentar, para depois falar, né, da noção de utilidade esperada, e ele vai construindo, claro, vai defender uma teoria causal da decisão lá, né, talvez o autor mais importante, junto com o David Lewis também, são os dois aí, talvez, que, né, estão aí nas bases dessas teorias, chamada teoria causal, que a gente vai ver um pouco também no final, na última aula. Então, imagine que duas pessoas, então, sem mais delongas, né, estão disputando um jogo no qual uma moeda justa é lançada 5 vezes. Deixa eu fazer um outro parênteses, né? Justo aqui, essa noção carrega muita coisa. Justo aqui é que a moeda não é enviesada para nenhum. Você tem dois resultados, né? Pode sair cara ou coroa, tá? Não pode sair no meio, né? Sair, tipo, na borda. Não. Isola essa possibilidade, né? Por enquanto, né? Isola ela aqui, para o nosso exemplo. Né? Então, cara ou coroa. E acontece que ela não é enviesada, ou seja, ela não é viciada para um resultado ou para o outro. Justo tem um sentido, é isso. O outro é que toda vez que eu jogar a moeda, eu joguei uma vez, saiu cara ou coroa. Esse evento, saiu cara agora, se eu jogar na próxima sair coroa, esses eventos são independentes, nenhum influencia o outro. Isso é uma moeda justa. Então ela não é enviesada para nenhum resultado e todos os resultados que saem individuais não influenciam o próximo. É isso, tá? Independência. Então, vamos assumir isso. São condições bem ideais, eu sei, né? Mas vamos assumir isso. E claro, também depende, se a moeda ser justa, também tem problemas sobre a questão de o quanto ela é jogada, a frequência que ela é jogada, para a gente conseguir observar se de fato ela carrega essa independência, né, se ela é justa mesmo, no final das contas, né, se ela tem independência em todos os resultados, se vai normalizar mesmo para uma distribuição que dá 50% para cada um dos resultados, também a gente sabe toda essa conversa, mas deixa um pouco de lado isso. Então, o prêmio aqui envolvido, né, jogar essa moeda, é de R$64, né, e acontece, tem dois jogadores, né, o primeiro diz, eu vou apostar mais no resultado de coroa. Nem o jogador 2 vai dizer, não, aposto mais em cara. Então, supõe agora que a moeda foi lançada 3 vezes. Saiu no primeiro cara, saiu no segundo coroa, e saiu no terceiro coroa. Então, jogou pela primeira vez a moeda, saiu cara. Foi lá, jogou a segunda, né? Imagina que tem alguém jogando que não é nenhum jogador 1, nenhum jogador 2. Alguém no cassino lá jogando, né? Jogando a moeda. Aí saiu coroa no segundo, saiu coroa no terceiro. Então, vocês podem ver que o jogador 1, desculpe, ele tem uma certa vantagem sobre o jogador 2, né? Ainda faltam duas jogadas, né? O problema é que o seguinte, o que o Pascal e o Fermat estavam pensando? Não, o Pascal, na verdade, mais uma vez, outro parênteses, né? Estou abrindo vários parênteses aqui, mas é importante. Esse problema ele não foi proposto originalmente pelo Pascal, nem pelo Fermat. Foi outra pessoa, um amigo deles, que era amigo do Pascal, se não me engano, que era desses contextos, que jogava, era um jogador, um apostador, ele foi lá e sugeriu esse problema para o Pascal, e o Pascal, começou a pensar sobre essas coisas, né, escrevendo com o Fermat, eles chegaram nessa solução, a uma tentativa de solução a esse problema. Então o jogo é interrompido, ou seja, antes de terminar, antes de jogar mais 2 vezes, ele é interrompido, ainda restam, ou seja, mais 2 jogadas, né? O que a gente faz com isso? Né? O que seria uma maneira boa ou seja, dar uma solução a esse problema. Vamos supor que, por alguma razão, a gente não pode terminar o jogo, né? As moedas não podem ser jogadas. Né? O que a gente deve fazer, né? Como é que a gente deve resolver isso? Será que a gente deve dar R$64 tudo para o jogador que estava em vantagem, que era o jogador 1, que, afinal de contas, tinha 2 resultados coroas, estava na frente? Mas isso parece... será que é um bom critério? Né? Ele tem uma vantagem, mas... se você pensar bem, o jogador 2, né, que está apostando em cara, embora tenha saído só um resultado cara, ele tem ainda alguma chance, né? Se o jogo continuasse normalmente, né? A gente pode pensar assim, né? De maneira contrafactual. Se o jogo continuasse normalmente, haveria mais 2 jogadas. E essas 2 jogadas, ele teria alguma chance ainda de, né? Ou seja, ter 2 resultados cara e ganhar do jogador 1, né? Então, não parece justo dar simplesmente todo o valor, né, do prêmio acumulado aí, 64, para o jogador que tem vantagem, né?
Mas também dividir pela metade não pareceria correto, porque o jogador 1 tem uma vantagem, e a vantagem é maior, de 2 para 1, no caso, né? Saiu 2 resultados coroa, saiu um cara. Então, poxa vida, como é que a gente resolve isso? Então, dá tudo para um não dá. Não serve, né? Não é uma boa maneira, talvez. Os dois não. Ou seja, um ficaria insatisfeito, né? O jogador 2 ficaria bem chateado. Poxa, peraí, eu tenho chance ainda. Poderia argumentar assim, né? Você pode pensar. Mas o jogador 1 poderia argumentar, mas peraí, eu estou em vantagem. Você não vamos dividir pelo meio também, né? Então tem que ter uma outra maneira de fazer essa divisão. Certo? Então, se esse raciocínio está correto, né, essas duas, digamos, você pode pensar, esse raciocínio, no caso, dos dois aqui conversando, né, você pode pensar os dois conversando aqui, um dizendo, eu tenho uma vantagem, né, só que aí o outro, não, mas espera aí, você não vai receber o prêmio todo porque eu tinha chance ainda. Então, o jogador 2 fala para um. Aí o 1, você pode pensar assim, mas espera aí, se eu der metade para você, né, também não é correto, né, eu tenho uma vantagem, né, um pouco maior que você, então não é correto dividir exatamente pela metade. Então, os dois estão pensando assim, né, estão raciocinando ali, conversando, pode pensar. Se isso é correto, então, o que a gente deve fazer, né? Tem aqui, talvez aqui, duas, digamos, conclusões que a gente pode tirar bem básicas. Uma é, o jogador 1 deve receber algum valor X aí que está nesse meio. É menor que o total, mas também é maior do que a metade. Né? Ele está em vantagem, então, não é divisão, mas também não é tudo, mas está ali naquele meio. Né? Algum valor X ali que a gente não sabe ainda. E o jogador 2 deve receber algum valor Y, né, que está entre 0 e 32, ou seja, não pode ser simplesmente nada, tem que ser maior do que 0, mas não pode ser a metade, tem que ser menor do que isso. Mas a gente pode perguntar, mas que valor exatamente, né? Isso ajudou um pouco? Ajudou, mas isso não disse ainda, né, se a gente tem um problema prático aqui, concreto para resolver, e isso ajudou, mas não resolveu totalmente, né? Então, para tentar resolver esse problema, a gente pode recorrer a essa noção de valor monetário esperado, né? E ela vai ajudar a gente a resolver, na verdade, essa é a solução proposta, né, pelos dois, né? Mas o Pascal, se não me engano, ele fez essa sugestão, né? E o Fermat também desenvolveu e tal, mas acho que o Pascal foi o mais, assim, mais claro, surgiu, né, dessa conversa entre os dois, né? A gente pode pensar, lembra lá que eu falei que que no caso a moeda é justa, né? Os eventos são independentes, né? Sai cara, aí depois sai coroa, ou seja, esse resultado de sair coroa não foi influenciado pelo primeiro resultado de cara, e assim por diante. A moeda não é enviesada nem para cara nem para coroa, né? Ou seja, parece que, ou seja, tem uma certa independência desses eventos, né? E a gente deveria distribuir a probabilidade para os eventos que faltam de maneira igual, já que, afinal de contas, os eventos, né, não tem uma certa independência, né? Então, a moeda é justa, então a gente deveria instalar as mesmas probabilidades para cada um dos eventos que a gente considerar. Então, os eventos, as possibilidades aqui são, para terminar o jogo, coroa e coroa, né? Cara e cara, coroa e cara, e ao contrário, cara e coroa. São 4 possibilidades para terminar o jogo. Então, se os eventos aqui, no caso, você pode pensar essas 4 possibilidades como 4 eventos, né? Como 4 eventos. Esses 4 eventos são igualmente prováveis, né? A moeda não tem nenhuma disposição, né, nenhuma predileção para um resultado ou por outro. Então, a gente assinala, né, um quarto, né? Assinala 25%, se você quiser colocar em termos de porcentagem. Porque elas são mutuamente exclusivas, né? Claro, você assinala no caso, um quarto, né? Se você botar para as 4 possibilidades, um quarto, vai somar 1, né? Ou seja, 25%, 25%, 25%, 25%, soma 50, 50, 100%, né? Que a probabilidade aqui, no caso, vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%, se você colocar em termos de porcentagem. Então, você tem essas 4 possibilidades, distribuiu igual, né? E beleza, a gente já resolveu, alguma coisa a gente já conseguiu, né, entender aqui já, né, dar uma pista de como é que a gente pode solucionar. Conseguimos ver quais os eventos que faltam, conseguimos distribuir as probabilidades, né? O que está faltando, então? O que está faltando? Vamos seguir. Então, se você olhar agora, você pode ver que o jogador 1, ele ganha em 3, vamos voltar aqui, em 3 dos 4 cenários, vamos voltar lá. Lembra que o jogador 1, ele tá apostando coroa, né? E o jogador 2 está apostando em cara. Eu vou voltar mais um pouco também para vocês verem o que aconteceu já, para a gente lembrar. Nós temos cara, coroa e coroa, né? São 5 resultados, 5 lançadas, jogadas de moeda, que seriam, né, feitas. Saíram 3, a gente tem cara, coroa e coroa. Faltam 2. Beleza.
Jogador 1 tem vantagem, né? Ele tem, ou seja, tem vantagem em relação ao jogador 2, né? Acontece que se você pegar essas 4 possibilidades, esses 4 eventos, o jogador 1, que está apostando em coroa, ele vai ganhar em 3. Nos cenários em que sai coroa e coroa, ele ganha. No cenário em que sai coroa e cara, ele ganha. E cara e coroa, ele ganha. Ou seja, se sair mais um resultado coroa, ele vai ganhar o prêmio. Né? Então, das 4 possibilidades, em 3 ele ganharia. Já o outro jogador, o 2, ele vai ter que superar, né, o número de resultados, né, que ele está em desvantagem. Né? Então, só no cenário, só no evento que sai cara e cara, ele vai conseguir ter êxito. Né? Então, a gente distribuiu igual e viu, né, as vantagens aí. Então, se a gente for fizer... O que é o valor monetário esperado? Ali tem um cálculo, mas assim, só para explicar, é uma soma ponderada. Você pega todos esses valores, então, monetários, o que é? No caso, é 64, porque só uma pessoa vai receber o prêmio total. Né? Essa é a suposição do exemplo. Então, você pega esse valor monetário, aqui, 64, e multiplica ele pelas probabilidades. Né? Cada um dos eventos, cada um daqueles eventos que a gente tem ali, ó, no caso, coroa e coroa, cara e cara, coroa e cara, cara e coroa. Né? Essas 4 possibilidades. Então, você multiplica a probabilidade de cada uma delas, que é 1/4, pelo prêmio. Né? No caso do jogador 1, o que acontece? 1/4 aqui, porque a probabilidade, no caso, ele vai ganhar, né? Naquele evento. Então, coroa e coroa. Mas é 0 aqui, porque cara e cara ele não ganha. Então, ele não ganharia o prêmio. Né? E nos outros cenários, sim. Então, seria um valor monetário esperado para o jogador 1 da aposta dele, né? É o valor monetário da aposta do jogador 1, 48. Já do jogador 2, como é só um cenário em que ele ganha, que tem a probabilidade de 1/4, você multiplica por 64. Nas outras, ele não tem chance de ganhar. Né? Ele não ganha. Então, ele tem 16. Então, essa é a maneira de distribuir o prêmio de maneira, vamos falar aqui justa, porque no sentido de que os dois ficariam felizes, né, mais ou menos felizes, porque, dado aquele raciocínio que a gente fez, né, ou seja, de que não deve dar o valor total ao jogador 1, não deve dar 0, então, ao jogador 2, mas também não deve dividir pela metade. Então, essa seria uma maneira, né, mais razoável, vamos colocar assim, de resolver o problema, né, de distribuir o prêmio total, né, já que o jogo foi interrompido. Né, a suposição toda é essa. Né. E o valor monetário, como eu falei, é isso, né? É você pegar, então, o ato aqui, o ato é a aposta, no caso do jogador, né? O ato dele é apostar, a aposta que ele tem, e do jogador 2 é a aposta dele, né? No caso. É uma soma ponderada dos valores monetários, desse valor, no caso 64, que é o prêmio, né? No caso, né? De todas as consequências possíveis, e o que a gente chama, geralmente, o peso é pela probabilidade. É isso, o peso é que você multiplica aqui, né? 1/4 pelo prêmio aqui, né? Que vai ser a consequência, no caso, daquele evento, né? A consequência de você sair coroa e coroa para o jogador 1 é ele ganhar o prêmio. A consequência de sair cara e cara para o jogador 1 é ele perder o prêmio, né? Porque é 0 a probabilidade, então você multiplica 0 por 64, 0. Ele não tem, né? Por causa dessa chance, no caso, porque ele não ganha nesse cenário, né? E assim por diante, né? Então é isso, então você encontra o valor monetário esperado, né? Eu não coloquei aqui em termos mais de fórmula e tal, senão também fica mais complicado, mas o exemplo é esse, bem didático. Então, essa foi uma solução que o Pascal e o Fermat encontraram, né, usando essa noção, usando esse conceito de valor monetário e valor monetário esperado, né, para tentar resolver um problema. Claro que aqui nesse caso você tem 2 jogadores, né, tem uma aposta, né, você também pode pensar só um agente individual, né, pensar uma pessoa só apostando, também fazendo um outro jogo e tal. E o curioso é que, muitas vezes, se eu não me engano, autores daquela época pensavam que essa era a solução para vários problemas, né? Ou seja, eles queriam extrair um princípio de racionalidade para isso. Ou seja, em vários casos envolvendo chance, né, eu devo, ou seja, maximizar o valor monetário esperado, né? Em casos individuais, assim, de aposta, de chance, eu tenho que maximizar o valor monetário esperado. E essa noção de maximizar o valor monetário esperado, você já escolheu, né, que tem maior nas consequências, né? Esse princípio, ele é um princípio que é uma versão, né, anterior, né, mais grosseira do princípio de maximização da utilidade esperada. Né? Então, basicamente, é esse o problema, né, a noção de valor monetário esperado e esse problema que, além de, ou seja, acaba recorrendo a
a esse conceito, né, a essa noção, ele também já indica uma outra noção, que é a noção de utilidade esperada, que é a noção mais geral, né, utilidade esperada, maximizar a utilidade esperada, um princípio aí no caso de racionalidade, que a gente pode extrair, que vai aparecer, a gente vai ver com calma isso. Então, beleza, deixa eu ver que horas são. Tudo bem. Vamos seguir. Depois, no final, se vocês tiverem dúvidas e tal, a gente volta, né? Mas a ideia, basicamente, é essa. Não tem... eu acho que o exemplo lhe ajuda muito. Se vocês ainda tiverem também... Se minha explicação não foi suficientemente boa, vocês podem olhar o livro do Joyce, o capítulo 1, que lá tem mais detalhes, né? Aqui, claro, para nossos, né, para consumos aqui, né, de 2, 3 horas no máximo, eu pensei, né, só explorar um pouquinho, não explorar tanto assim, para a gente ver outros assuntos também. Mas é isso, vocês podem olhar lá. E, eu esqueci de mencionar um outro livro também, que é um pouquinho mais avançado, mas vale a pena. Aliás, eu estou com o livro aqui, só um momento que eu vou... Aproveita e já... Esse livro aqui, 10 Great Ideas About Chance, né? 10 ideias, né, excelentes lá sobre chance, uma coisa desse tipo, né? Desses dois autores, né, um matemático, Percy Diaconis, e o Brian Scarmes, filósofo. No primeiro capítulo desse livro também tem lá a exposição do problema dos pontos, e inclusive tem até um pouquinho mais da matemática que está por trás disso. E esse livro é maravilhoso porque ele explica várias noções envolvendo probabilidade, né, na matemática, na psicologia, a noção de expectativa, também na filosofia, porque fala da noção de probabilidade subjetiva, do Ramsey, da Finet. Bom, esse livro é maravilhoso. Então é um outro livro que, se vocês estiverem interessados não só no problema dos pontos, que é o capítulo 1, explora isso, interessados na noção de chance, na noção de probabilidade, na noção de... que são usadas, né, nessas várias áreas, né, de maneira... Eu não diria que é tão introdutória, mas de uma maneira um pouco mais acessível que vários manuais. Tá aí um livro legal de conhecer também. Eu posso colocar eu acho que eu tenho PDF, eu posso colocar lá no Drive também. Beleza. Tudo bem. A gente falou, então, de dominância, uma estratégia, né, um tipo de raciocínio que a gente pode usar, ser empregado para, pelo menos, alguns casos, algumas situações, né, poderia ser um bom princípio. A gente viu a noção de valor monetário esperado, uma noção que é rudimentar, mas uma noção que nos ajuda a entender depois a noção de utilidade esperada, e a noção de utilidade também, que está por trás do conceito de utilidade, vai estar por uma noção um pouco mais refinada, que a gente vai ver agora. Vimos o problema dos pontos, um problema clássico que aparece lá nos primórdios, então acaba que, além de ser uma introdução, não só aos conceitos, às ferramentas, mas também uma introdução histórica, eu acabei, né, oferecendo para vocês aqui, né, e ver a importância desses autores, né, claro que tem os dois, o Fermat e o Pascal, têm importância em várias outras áreas, na matemática, o Pascal, no caso, na filosofia também, né, mas ver a importância desses autores. E agora a gente vai começar a entrar mais no território da utilidade e no território das teorias, né, de utilidade esperada. Essa noção, agora que a gente vai falar de utilidade, é uma noção mais abstrata do que a noção de valor monetário. E ela vai ser importante, a gente entender ela bem, porque ela vai aparecer muito agora. Ela vai aparecer muito mesmo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é que, geralmente, quando economistas, né, e teóricos da decisão, eles estão pensando sobre essa coisa de satisfação, ou estão pensando no quanto uma consequência pode me gerar, né, benefícios, eles geralmente pensam que dinheiro, né, ou valor monetário, não é um bom critério, não é uma boa medida, se você quiser, ou não é um bom parâmetro, não é uma boa escala, não oferece uma boa escala, né, para a gente pensar em termos de valores, o quanto a gente valoriza cada uma das consequências das nossas ações. Né? Então, eles preferem, né, falar das preferências, né, explicar as preferências de agentes racionais, especialmente em teoria normativa da decisão, usando o conceito de utilidade, mas também em outras áreas também, teoria da utilidade, para pensar em teoria da utilidade, teoria mais geral ainda, geralmente recorre ao conceito de utilidade. Né? Então, a gente vai ver agora essa noção. Então, aqui você pode ver algumas vantagens da noção de utilidade, já de cara. A primeira é que ela nos dá uma representação quantitativa do ranking, das consequências que estão sob consideração. Lembra que a gente falou lá no início das preferências, né, lá na primeira aula, e que gera um ranking, né, ou seja, você pode pensar no caso dos atos, né, os atos tem um ranking, que você prefere mais ou menos. Você prefere mais, por exemplo, tomar café do que tomar suco, do que tomar chá, do que tomar vinho, né, ou seja, café está lá em cima, e depois você vai descendo, né, os graus aqui de preferência. Né, se você tivesse que escolher entre café e chá, você escolheria
café, porque café você dá maior preferência, tem maior desejo, né? Maior grau de desejo essa noção, esse ato. E também a gente pode pensar também as consequências das ações, né? Por exemplo, no caso que você leva o guarda-chuva e não leva o guarda-chuva, né? Tem dois atos, você tem os estados do mundo, pode chover ou não pode. No caso em que chove e você não levou o guarda-chuva, você se molhou. E isso você considera essa consequência dessa combinação ato-estado bem ruim. Então está lá embaixo no seu ranking de preferências. Então, nesse caso, você tem não só o ranking de preferências dos atos, mas também das consequências das ações, da combinação ato-estado. Então, a gente falou isso no início, né? Lá na primeira, vai ficar um pouco mais claro agora. Você tem um ranking dessas consequências, né? E aí isso vai também gerar um ranking dos atos, né? Um ranking que você prefere mais ou menos das opções que você tem disponível para escolher. Então, utilidade ela nos fornece uma escala uniforme melhor, né? Uma noção que evita uma série de problemas que o valor monetário e, no caso, o dinheiro, né, teria. Então, ela basicamente vai dizer o quanto a gente deseja valorize cada uma dessas consequências, né, dessa combinação, né, que eu falei, do mais desejado ao menos desejado. Cara, pode ter caso em que você deseja igual, né? Vamos supor que eu sou indiferente entre agora, sei lá, ter agora como sobremesa. Agora, vamos supor que eu acabei de almoçar, e aí alguém chega para falar para mim, você quer uma sobremesa, um tiramisu, ou você quer um sorvete de pistache? Ah, e eu vou falar assim, para mim é indiferente. Pra mim, se pudesse trazer os dois, tá falando, você pode escolher um, né? Ah, indiferente. Eu seria indiferente. Pode me trazer. Sorvete de pistache ou tiramisu, eu adoro as duas sobremesas, não tem problema nenhum, seria indiferente. Então tem esses casos também de indiferença, né, porque eu desejo igual, meu desejo é igual, eu valorizo igual, né? Mas também tem casos que você, claro, você pode preferir estritamente, né? Você pode preferir mais, mas não igual, ou você pode preferir pelo menos tão bom quanto. Bom, a gente vai falar sobre isso, né? O fato é que existe um ranking de preferência, certo? Outra coisa que a utilidade tem vantagem sobre a noção, no caso do dinheiro, o valor monetário, é que ela nos dá, é uma noção mais abstrata. A gente consegue uma medida ou uma escala uniforme de valor, né? O que acontece é que nem toda unidade de real, ou de alguma moeda, dólar, real, né, peso, euro, vai ter o mesmo valor na mão das pessoas, né? Nem sempre isso acontece. Os economistas geralmente falam, né, no caso da utilidade marginal decrescente, né, que quanto mais ou seja, utilidade marginal é basicamente a mudança que tem na sua utilidade à medida que você consome algum bem, né? Você consome algum bem, ou você, no caso de dinheiro, que não, essa é a unidade de utilidade extra, né, do dinheiro, né? No caso, eles acham que o dinheiro tem, né, isso no caso tem vários estudos que mostram que tem utilidade marginal decrescente, ou seja, quanto mais dinheiro você possui, né, qualquer unidade adicional de dinheiro vai te trazer menos benefício, menos utilidade, né? Então, a primeira unidade adicional de salário de dinheiro você tem, vai trazer mais benefício. Mas à medida que você vai ganhando mais, vai trazer menos, sempre menos, né? Isso, então, não é uma noção, assim, muito confiável para usar como uma escala. Então, utilidade é mais abstrata, é uma noção artificial, é um construto teórico. Utilidade? É. Bom, bom, lembra que eu falei, tem gente que acha que utilidade, tem discussões na filosofia, né, chamados realistas psicológicos, acham que utilidade corresponde a um estado mental, né, tem esse pessoal, tudo bem, mas a princípio vamos assumir que é artificial, né, muita gente assume que é artificial, né, formalistas, né, geralmente assumem que é artificial, né, que não corresponde a nada de estado mental, né, ou não se compromete com isso, mas tem os realistas psicológicos que tentam dizer que corresponde. Mas tudo bem, é uma unidade mais abstrata, é uma medida mais confiável para a gente falar, né, das minhas preferências, do quanto eu valorizo cada uma das ações e consequências das minhas ações. Beleza, deixa eu ver, fiz algumas anotações, deixa eu esqueci alguma coisa importante aqui, eu acho que não. Não. É isso, então, basicamente, essa é a ideia. Então, acaba que a noção de utilidade tem essa vantagem sobre a noção de dinheiro e é o que acaba sendo, né, usado. Também tem uma discussão sobre, afinal de contas, se agentes reais, né, eles têm, porque lembra que eu falei dos realistas psicológicos, né, que falam que a utilidade corresponde a um estado mental, né, a noção de utilidade. O problema é que a noção de utilidade que a gente vai ver, ela é formalmente caracterizada como uma função, e ela vai ser quantitativa. E aí o problema é supor que agentes reais têm, né, utilidades tão finamente
assim, definidas como uma função, né, uma função de utilidade pressupõe, né, também tem essa discussão bem importante sobre a noção de utilidade, ou seja, eu não quero que, eu estou, claro, apresentando aqui e mostrando as vantagens da noção de utilidade sobre a de dinheiro, e tem várias, mas ela também tem os seus problemas. Ela também tem os seus problemas e tem muita discussão sobre isso também, né? Isso eu quero dizer para vocês, né? Tem muita discussão sobre esse conceito. Outra coisa também que acontece muito, e vai acontecer, eu acho que em alguns exemplos eu vou acabar assumindo isso, é que a gente imagina que, se você quer trabalhar em vários casos, né, trabalhar com moeda, né, com dinheiro, valor monetário, é mais assim, conveniente, né? É mais fácil de você formular o exemplo, é mais fácil de você formular a decisão. E tem casos, na verdade, não só é mais fácil, é mais conveniente, tem casos que envolve tomar a decisão que você tem que lidar com dinheiro. Tudo bem. E muitas vezes, nesses casos, a gente assume, né, na filosofia e nas teorias mais normativas, que agentes simples, agentes que vão tratar dinheiro e utilidade de maneira linear, né? E assumindo isso, ou seja, não vai ter esse problema da utilidade marginal decrescente, né? Então também tem isso, tem esse recurso, né? Cara, é uma suposição altamente idealizada, a gente sabe disso, mas autores fazem, às vezes, porque esse não é o ponto central, né? Eles querem, sei lá, por exemplo, na discussão sobre o argumento chamado Dutch Book, que é para mostrar que agentes são vulneráveis quando tem crenças que não tem uma estruturas, não são crenças probabilísticas, né? Tem graus de crença probabilísticos, que obedecem aos axiomas de probabilidade, geralmente se faz essa suposição, né? Aparece no argumento também chamado baseado no teorema da representação, também se faz essa suposição, os autores fazem essa suposição, né? Idealizada? Mas acontece de fazer. Então, seria um recurso para se você quer trabalhar com ainda valor monetário em alguns casos, você faz, geralmente, os autores geralmente fazem essa suposição, se não é tão importante a gente entender exatamente como é que as pessoas funcionam ao lidar com dinheiro. Claro, se você quer pesquisar como é que as pessoas funcionam ao lidar com o valor monetário e com dinheiro, não, aí vai ser importante a gente entender como é que, né, elas se comportam quando tem isso em mão. Então, tem isso em mãos, né, dinheiro, no caso, Então, no caso, os economistas falam isso e mostram isso, né, que o dinheiro tem utilidade marginal decrescente. Bom, uma série de coisas aqui, meio que, né, colocando só esses problemas e esses detalhes para vocês aqui, né, que vocês podem depois pensar com mais calma ou investigar, se estiverem interessados, explorar mais, né. Eu acho que a noção de utilidade, ela acaba sendo muito, muito boa, muito conveniente, né, mas ela tem alguns problemas também que são gerados, né. Ela tem nos dá muito recurso, dá muita capacidade expressiva, muita capacidade de representação, mas ela tem os seus probleminhas também, como a noção artificial, ela tem esses problemas. Beleza. Então, deixa eu ver quantas horas. Quanto me resta? 3 horas, ainda temos bastante. Então, agora a gente vai falar, eu tinha feito, só para explicar para vocês, eu tinha feito a aula e pensado numa ordem inversa, que eu inverti a ordem. Quem viu lá o minicurso que não foi apresentado vai perceber isso, né? Eu tinha colocado, primeiro falar de utilidade marginal, cardinal e ordinal, e depois falar das relações, as propriedades de preferência. Mas eu pensei, não faz sentido nenhum fazer isso. É melhor falar das relações, das propriedades de preferência. O que é preferência? Para depois falar de utilidade ordinal e marginal, e cardinal, desculpe, afinal de contas, né, utilidade ordinal e cardinal representam preferências. Então, né, representam, no caso, o quanto eu valorizo cada uma das consequências das minhas ações. Então, não fazia sentido. Então, né, eu fui agora é a ordem natural das coisas, né? Antes não era. Antes era uma ordem completamente bizarra que eu tinha proposto, mas porque eu não tinha pensado muito, só fiz uma listagem assim do que eu queria falar. Tudo bem. Outro parênteses. Então, vamos lá. Algumas propriedades, então, vamos falar agora das relações de preferência, né, para a gente chegar na noção de utilidade um pouco mais calma depois. Então, o que acontece é que, se você... Com a noção de utilidade na ação abstrata, a gente acaba usando, né, ela para representar a relação de preferência, né? Só que a relação de preferência, geralmente os autores de introdução já assumem uma série de coisas sobre elas, né? Uma série de propriedades, né? E, claro, definem essa relação e depois assumem uma série de propriedades que ela tem que satisfazer, né? Eu não vou querer falar tanto aqui de várias propriedades, porque o que acontece, né? Você tem o famoso teorema da representação que diz que quando as suas preferências satisfazem um conjunto de propriedades, né, um conjunto de requisitos, a gente consegue representar essas relações de preferência por meio de uma função única que combina uma função de utilidade e de probabilidade, né? Só que a gente tem que assumir uma série de condições. Eu não vou ficar aqui falando dessas condições todas, depois fazer a dedução disso,
seria altamente, não seria muito legal fazer isso, né? Seria bem, na verdade, chato para vocês. Então, eu não vou fazer isso. Mas o fato é que tem essa parte bem formal da teoria, né? O importante é que a gente entender o que é a noção de preferência, pelo menos no sentido bem básico dela. Claro, com toda aquela discussão que eu já apontei para vocês, o que é preferência em termos de atitude, né? Uma atitude mental é só uma disposição para apostar, né? Ou é uma atitude mental, um tipo de desejo, né? Tem toda essa discussão. Mas aqui o importante é caracterizar a relação mesmo, algumas propriedades dela, e o que ela envolve mais, de maneira mais básica, que todo mundo está disposto a aceitar, tá? O que todo mundo está disposto a aceitar? Então, a gente viu que é um tipo de atitude que agentes adotam em relação a diferentes opções e também em relação a diferentes consequências das opções, dos atos. É uma atitude comparativa. Por exemplo, prefiro beber café a tomar chá no café da manhã. Prefiro não me molhar, não ficar encharcado de uma chuva, né, do que ficar encharcado. Eu prefiro ficar seco, né, quando chover. Eu prefiro não sair de casa e a consequência é que eu não me molhe, porque senão eu posso pegar um resfriado. Então, tá lá embaixo, não quero molhar, então eu prefiro ficar seco. Tá lá em cima, né, no caso, essa consequência dos meus atos com estados do mundo, tá lá em cima, né. O fato que tem essa é uma atitude comparativa, porque ela é uma relação sempre entre duas opções, ou entre duas consequências, entre dois objetos. De maneira mais geral, de maneira mais formal, são dois objetos, né? Claro, tem um agente, você pode pensar em termos ternários, né? Um agente e duas opções, né? Mas aqui pensa binário, né? No caso, comparativo, né? Entre uma relação de dois lugares, né? Você tem dois objetos sendo comparados. Então, você pode dizer que uma opção ou uma consequência, ela é mais desejável do que outra. Ela é igualmente desejável, ela é igualmente preferível, ela é mais preferível do que, né? Eu prefiro mais beber café do que beber chá. Eu prefiro mais ir ao cinema do que, sei lá, ler um livro. Eu prefiro mais, na verdade, eu prefiro mais ler um livro que o cinema. Ou sou igualmente preferível. No meu caso, acho que é igualmente preferível. Mas tudo bem, só um exemplo. Eu igualmente desejo tomar, no caso, sorvete de pistache e comer o tiramisu como sobremesa. Para mim, os dois são igualmente bons, né? Então, essas são as minhas preferências, né? E, tipicamente, claro, posso expressar essas preferências por meio de comportamento, né? E também posso, né, se você acha que tem esse estado mental na minha cabeça, lá tem um estado mental, também pode achar também, não é uma disposição, na verdade, é um estado mental que eu tenho, que pode se revelar com um comportamento, né? Claro, aí vai ter essa disputa entre mentalistas e behavioristas, né, que eu falei para vocês. Bom, a gente usa esse símbolo que eu não sei como chamar ele, para representar essa relação de preferência, mas é um símbolo de relação qualitativa, talvez, né? Só que aqui esse símbolo, vocês podem ver que é um símbolo que tem esse sinal embaixo dele, né? Tem um tracinho, porque ele representa a relação fraca, tá? Quando a estrita não tem esse tracinho embaixo. Quer dizer que é pelo menos tão preferível, pelo menos tão desejável, eu desejo pelo menos tão grande quanto maior ou igual, você pode pensar assim. É o correspondente qualitativo da noção quantitativa maior ou igual. Você pode pensar dessa maneira, tá? Ou seja, né, A e B, no caso, eu prefiro mais A mais B. Eu prefiro A a B, no caso. Se eu estou falando de uma relação aqui fraca, eu estou falando que eu prefiro pelo menos A, pelo menos tanto quanto, né, B. Na verdade, pelo menos tão grande quanto, pelo menos tão preferível quanto, ou seja, maior ou igual, né? Pelo menos tão preferível quanto quer dizer isso, né? Quer dizer que é maior ou igual. Né? Meu grau de desejo, meu grau de preferência é maior ou igual. Né? Essa é a relação de preferência. Geralmente, quando o pessoal constrói a teoria de decisão, né, e tenta definir a noção de preferência, em muitos casos é a noção primitiva, né? A noção mais fundamental a partir da qual a gente define as outras. Então, aí, ó. A gente define a relação de preferência estrita e indiferença em termos da outra, né? No caso, a relação ali de preferência estrita, né, vai ser quando eu prefiro A pelo menos tanto quanto B, né? Mas não prefiro B pelo menos tanto quanto A. No caso ali, aquele tracinho é para dizer a negação, né? Você pode botar, podia botar, no caso, um símbolo de negação na frente da relação, na frente de toda essa atitude, né, B e A, essa relação de preferência. Mas ali eu botei só para simplificar um pouco a linguagem, né? Então é isso, eu prefiro, no caso, se eu prefiro estritamente tomar café a chá, quer dizer que eu acho tão preferível quanto beber café do que chá, mas não acho, pelo menos, tão preferível quanto beber chá
quanto beber café. Né? No caso, eu prefiro mais estritamente mais, né? Mais forte. Né? Então, uma relação mais forte, essa preferência estrita. E indiferença, né? Indiferença é isso, é uma noção de que eu prefiro pelo menos tanto quanto A quanto B e B quanto A também. O mesmo se aplica. Então, você tem a indiferença, né? Acaba sendo ser indiferente entre as duas opções. Tem uma discussão sobre, muita gente, sobre indiferença. Assim, indiferença é a mesma coisa que incomensurabilidade. Talvez no final, na última aula, a gente pode, eu estou pensando em trazer isso também para vocês, é uma discussão bem interessante, né? Porque talvez tenha algum conjuntos de preferências que a gente tem que não sejam completas, que eu vou falar dessa noção agora de completude. E aí tem uma outra relação, que parece ser expressa ali, que é a noção de incomensurabilidade, que é a noção, né, de incomparabilidade. Alguns tratam diferente, alguns tratam como sinônimos, né? O fato tem isso, tá? Então, é bem importante diferenciar a noção de indiferença, a noção de incomensurabilidade, de incomparabilidade, né? Incomparabilidade é quando eu não comparo, não tenho ainda... Eu tenho duas opções, mas eu não tenho parâmetros para comparar ela, né? Ou nunca me passou pela cabeça comparar essas opções, né? Indiferença não é isso. Indiferença não é isso. Indiferença eu considerei, né? Considerei as duas opções e fiz um juízo, né? Tipicamente aqui de relação de considerar os dois iguais, igualmente bons, igualmente desejáveis, né? Incomparabilidade não é isso. Incomensurabilidade não é isso, em geral, tá? Embora possa ter algumas nuances entre diferença entre incomparabilidade e incomensurabilidade. O fato é que vai ser importante, né, se a gente querer depois discutir a noção de completude, vai ser importante essa noção de incomparabilidade, porque incomparabilidade pressupõe violação da completude, né. Então, vocês já podem ver aqui duas propriedades bem básicas, né, que geralmente são assumidas, as propriedades, talvez, as propriedades mais básicas que são assumidas sobre a relação de preferência. E, importante, mesmo essas propriedades mais básicas sobre a relação de preferência, tem muita discussão sobre elas, mesmo essas, né, se suas preferências devem ser completas e suas preferências devem ser transitivas. Ou, se você não está falando de agentes reais, falando de agentes, no caso, ideais aqui, no caso, né, agentes racionais, idealmente racionais, se agentes idealmente racionais devem ter esse tipo de propriedades nas suas relações de preferência, né. Isso é importante para a racionalidade, porque mesmo no sentido de racionalidade, ter preferências satisfazerem essas duas propriedades, né. Então, completude diz, basicamente, para qualquer atos A e B, a gente ou prefere A B, ou prefere B a A, né, ou seja, ele tem que, ou ele pode ser indiferente, né, entre os dois, né, no caso, como é uma adjunção aqui, no caso, ou é uma adjunção inclusiva, né, então, se for os dois, ele vai ser indiferente, né, se ambos forem satisfeitos, né, ele prefere, pelo menos, então, A quanto B e B quanto A, então ele vai ser indiferente, né. Mas pode ser só um lado, aí você vai ter a preferência estrita, né. O fato é que, completude, ou seja, o importante é, imagine que você tem um conjunto de opções, você tem que escolher, né, você vai preferir, você vai ter que considerar todos eles e fazer um juízo de preferência sobre todas essas opções. Completude está, né, exigindo isso, né, ou seja, pensa um conjunto de opções, a relação de preferência está sobre esse conjunto de opções, ou um conjunto de consequências, a relação está sobre esse conjunto de consequências, e você vai ter que decidir, você vai ter que preferir um ao outro, né, vai ter que preferir, vai ter que uma atitude de preferência em relação, você vai ter que comparar sempre, né, completude exige isso, completude exige isso. Transitividade é um pouco diferente, transitividade, ela evita que você tenha loops no seu, eu vou mostrar depois, tem uma figura com um argumento que eu vou falar daqui a pouco, evita esses loops, né, tipo um ciclo, assim, na sua estrutura de relações de preferência, né. No caso aqui, para quaisquer atos A, B e C, num conjunto de opções que você tem, que você considerou, supostamente, então, ou a gente prefere A a B e prefere B a A, se ele preferir A a B e B a A, ele vai preferir A a C. Se eu prefiro beber café a tomar chá, e prefiro tomar chá a tomar suco de laranja, então, por consequência, né, se eu satisfaço a transitividade, eu prefiro tomar café a tomar suco de laranja. Então, prefiro tomar café a tomar chá. Prefiro tomar chá a tomar suco de laranja, consequência, prefiro tomar café a tomar suco de laranja, por transitividade. Se essas são as opções que eu considerei, são as alternativas que eu considerei, né, e se a relação de preferência, né, se as minhas preferências são transitivas, então eu vou ter que satisfazer. No momento em que eu preferir café a chá e preferir chá a suco de laranja, se são transitivas, eu vou preferir café a suco de laranja. Então, tomar, né, no caso, tomar, beber, está aqui implicado. Bom, o fato é que, como eu falei,
E eu botei totalidade, tá? Desculpe ali ficou um pouco ambíguo aqui, mas é que totalidade e completude é a mesma coisa, tá? Geralmente autores dizem que usam, em vez de essa condição de completa aqui, um chamo de totalidade, né? É como se você tem preferências totais, né? Você pega todo o conjunto de opções e você vai ter, ou seja, você vai fazer a comparação entre elas todas, então elas vão ser totais, e alguns chamam de completas, tá? Então, totalidade e completude aqui estão usando como sinônimo, é que eu tinha colocado em termos de totalidade, mas eu acho que completude é um termo um pouco melhor, então só me desculpa aqui por esse pequena equívoco aqui, pequena gafe, mas é a mesma coisa, completude de totalidade, tá? Não se sintam confusos. Então, essas geralmente são condições mínimas, né? Completude e transitividade, mas elas são condições estruturais. Lembra que eu falei, eu fiz a distinção entre racionalidade estrutural e racionalidade substantiva. Agora vocês podem ver mais claramente o que é a coisa da racionalidade estrutural aqui que eu falei, né? São condições de coerência ou de consistência, alguns gostam de chamar, sobre a relação de preferência, né? E tem várias outras condições. Para você deduzir o teorema da representação, né, ter uma representação das suas preferências em termos de uma função de valoração, vamos chamar assim, que combina uma função de utilidade, uma função de probabilidade, você precisa que ela satisfaça várias outras condições. E, na verdade, não tem uma única versão de teorema da representação. Amanhã, na aula, eu vou falar um pouco, não, fique tranquilo, a gente não vai deduzir nada. Mas a gente vai falar de uma versão mais simples, assim, e ver algumas coisas dela, desse teorema, pelo menos, rapidamente. E então é isso, tem várias versões desse teorema da representação, por isso que é importante, porque se a gente consegue, se a relação de preferência ela consegue ser satisfeita, consegue, satisfazer várias condições, né, estruturais, né, de coerência, de consistência, a gente consegue representar elas por meio de uma função de utilidade, uma função única de valoração que combina utilidade e probabilidade e maximiza essa valoração, no caso, utilidade esperada, vai maximizar, por meio de maximização da utilidade esperada. Esse é o teorema da representação, né? A versão popular dele tem várias versões para diferentes teorias, mas a gente vai chegar lá. Então, por isso que é importante, né? É importante essas condições aí. Mas o fato que elas sejam importantes, e são restrições mínimas de racionalidade, tem outras, continuidade, tem independência, bom, tem um princípio, eu não sei como é que traduzem para o português, né? O sure thing principle, né? O princípio coisa certa, né? Algum desse tipo, do Savage, também na versão dele. Tem vários tipos de princípios que vão ser importantes também, né? Tem o Savage, tem vários lá, você tem o teorema da representação lá do von Neumann e Morgenstern, você tem do Savage, né, são os clássicos, e depois você tem vários outros, né? Você tem o do Jeffrey para teoria de decisão evidencial, você tem para teoria casal, você tem para as teorias hoje mais atuais da, por exemplo, a Laura Bucha, que ela não defende a teoria da utilidade esperada, uma teoria um pouco diferente. Você tem várias versões, né? Mas o fato é que transitividade e completude são restrições mínimas de racionalidade, né? Restrições mínimas. Então, muita gente pode pensar, é útil a gente assumir essas, é útil, né? Fica até um pouco redundante, mas é conveniente a gente aceitar. Tem uma certa utilidade teórica, se quer dizer, aceitar essas condições, porque a gente consegue fazer teoria de decisão, a gente consegue representar as preferências de maneira mais precisa, a gente consegue extrair uma série de relações, a gente consegue ver uma série de propriedades matemáticas dessas preferências, né? Você pode dizer assim, e representá-las, né? E ver como é que agentes, né? Esses modelos, ou seja, tem essa coisa. A gente consegue fazer uma série de coisas, né? Assumindo essas propriedades. Mas também tem argumentos, né? Não é só ver a utilidade teórica de assumir isso. Também tem argumentos a favor dessas propriedades. Pelo menos alguma delas tem. E o mais famoso é um argumento a favor de transitividade. Transitividade tem muita discussão se a preferência deve ser transitiva. Parece que tem bons contra-exemplos, eu não vou me deter agora aqui, de pelo menos de agentes reais não satisfazem transitividade. Parecem violar a transitividade em muitos casos. Nós violamos frequentemente transitividade, né? Assumindo que a gente tem relações de preferência, né? Essa atitude e tal, a gente viola, ou mesmo desejos, né? A gente viola, né? Se você assumir que preferência é um tipo de desejo. Bom, mas o fato é que existem argumentos, e a gente vai ver agora um argumento a favor da noção, da condição de transitividade. Antes de seguir, então, eu quero... Bom, vou começar o argumento, e aí tem uma noção aqui importante que eu não falei para vocês, que vai aparecer agora e é importante, que eu destaque. Então, esse argumento eu não sei como traduzir, tá? Em inglês é money pump, até tentar encontrar uma tradução. Pump
bomba, né? Em geral, é bomba. Aqui a ideia é que você pode fazer dinheiro com a vulnerabilidade de alguém. O argumento é esse. O agente tem uma vulnerabilidade, tá? Que é uma vulnerabilidade nas suas, no caso, condições estruturais de preferência, que é violar a transitividade, né? Quando ele tem preferências que não são transitivas, ele vai estar exposto a um tipo de vulnerabilidade prática, ou vulnerabilidade de uma perda monetária. Vai ser o caso que a gente vai montar aqui. Ele vai estar vulnerável a uma perda monetária, certo? Então, a ideia é essa do Money Pump. A ideia é que você pode fazer dinheiro a partir, você pode explorar uma deficiência na racionalidade de alguém, no caso das preferências, e fazer dinheiro. Tem um argumento muito semelhante, que é o Dutch Book, que é usado também no caso de quociente de aposta que a gente tem, né? Porque você pode explicar crença em termos de opiniões que a gente tem, né? Lembra que eu falei em graus, né? Opiniões em graus ou crença em graus? Você pode pensar que essas crenças, essas opiniões expressam comportamento de aposta, certo? E se elas expressam comportamento de aposta, tem uma maneira muito clássica de fazer isso, que é através do preço justo, o quociente justo de aposta, né? E esse quociente justo, o preço justo de aposta, no caso, se a gente tem esses quocientes que não satisfazem uma série de propriedades, no caso lá de probabilidade, e as suas crenças também não satisfazem probabilidade, vai ter uma vulnerabilidade também, que é um conjunto de apostas que vai levar você à perda monetária. E aí esse argumento chamado Dutch Book. Então você tem o Money Pump e o Dutch Book, né, que são os argumentos clássicos para mostrar vulnerabilidades. Então, a vulnerabilidade do Money Pump é uma vulnerabilidade nas suas atitudes de preferências, na sua racionalidade prática, vamos dizer assim. O Dutch Book, tipicamente, muita gente não quer dizer isso, também seria um tipo de vulnerabilidade, mas aí sobre a crença. Tem gente que acha que não, que é também racionalidade prática, não epistêmica, não cognitiva, mas sem tentativas de despragmatizar. Mas se a gente assumir aqui, né, por hora, a gente pode pensar que o Dutch Book é sobre epistêmica e o outro é sobre prática, né, o Money Pump. Mas os dois exploram vulnerabilidades. Vulnerabilidades, primeiro, nas preferências do Money Pump, e o outro nos quocientes de aposta e nas crenças do agente, né? Ou seja, o agente tem alguma falha, algum problema na sua vida cognitiva e aí é explorado, né? Ou seja, você consegue mostrar que ele vai ser irracional, né? Que ele está vulnerável a uma situação que não é desejável, né? Vamos colocar assim. E a mesma coisa, desejável epistemicamente. E aqui, no caso, não é desejável praticamente, do ponto de vista instrumental, não é desejável que ele, né, no caso, incorra em viole, na verdade, a condição de transitividade. Beleza. Aliás, fica até para uma próxima sugestão, porque tem toda essa literatura chamada, toda essa área chamada, né, toda essa teoria, família de teoria chamada bayesianismo em epistemologia, que também, de certa maneira, está conectada com teoria da decisão, né? No caso, essas teorias que a gente está vendo, alguns chamam de teorias bayesianas também, que a gente vai ver a partir de amanhã. E aí tem esses outros argumentos, mas tem argumentos, né, tipo esse Dutch Book, tem um argumento baseado no teorema da representação, tem um argumento mais recente da utilidade epistêmica esperada para a racionalidade cognitiva epistêmica. E aí seria até uma outra oportunidade, né, fazer um mini curso sobre isso também, porque é uma área aqui no Brasil ainda não tem ainda muita tradição, né, não é muito consolidada e seria interessante explorar isso. Bom, fica uma sugestão, né, para uma outra oportunidade. Aí tem o Dutch Book, é muito legal. O Dutch Book tem uma estrutura, assim, eu diria, agora no momento, né, abrindo meu coração. Tem uma estrutura linda, tudo bem que ele tem vários problemas, a estrutura dele é impressionante, você consegue deduzir, meu Deus, funciona o troço, é impressionante, assim. É lindo, o Dutch Book é impressionante. E tem várias versões do Dutch Book, isso que é o mais legal. Não tem uma versão, tem várias versões, então é um troço fascinante. Vocês têm que conhecer isso, sem conhecer, não podem sair da filosofia sem conhecer isso. Momento abrindo meu coração. Bom, então, vamos voltar aqui, fiz um parênteses gigantesco. Pessoal, eu me empolgo às vezes, eu começo a me distanciar do assunto. Vocês me desculpem. Mas então, o Money Pump, ele tem uma primeira... deixa eu ver que horas são antes. Então tem uma... Tá, ainda falta... Tá de boa, quase 13h30. O Money Pump, ele tem uma suposição muito importante, que é essa. Se você prefere estritamente... Aqui, a gente assumiu lá a relação de preferência como sendo aquela fraca, como primitiva, e como os autores fazem, mas aqui eu vou montar o caso para
casos de preferência estrita. Acaba que se você não tem transitividade também, nesses casos, vai acabar tendo intransitividade na outra relação, mas daria para montar o caso só com relação direta, com relação fraca. De qualquer maneira, vou falar em termos de relação dessa mais forte, né? Ou seja, eu prefiro x a y, mas mais forte do que, prefiro pelo menos tão forte. Pelo menos tão forte quanto, né? Então, fica um pouco mais claro para a gente. Então, se você prefere x a y, uma opção, a outra, uma consequência, a outra, você está disposto a trocar y por x, pelo custo de uma quantia. A ideia que está por trás aqui é o seguinte, é essa ideia que eu já falei um pouco do quociente de aposta, né? Muitos autores acham que nossas preferências determinam nosso comportamento de aposta, determinam nossos quocientes de aposta. Né? Às vezes essa fala de comportamento de aposta, de quociente de aposta, ele é muito útil para vários cenários, envolvendo dinheiro, envolvendo valor monetário. Então, a gente acaba conectando preferências com essa noção. Né? E aí você diz que a gente está disposto. Né? Na verdade, você pode pensar que preferência determina. Né? A gente pensa assim, determina. Mas o preço justo de aposta, basicamente, você tem dois tipos. Né? Você tem o preço justo de compra e o preço justo de venda. O preço justo de compra é a maior quantidade, uma quantidade X que você está disposto a pagar por uma aposta, né? Quando você prefere, né, no caso em que você prefere essa aposta, né, você prefere ela ao custo desse valor do que a situação atual. Você prefere pagar esse valor do que a maior quantidade que você está disposto a pagar do que permanecer na situação atual. E o preço justo de venda é justamente ao contrário. A menor quantidade que você está disposto a pagar para uma aposta, né? E quando você prefere vender essa aposta por esse custo, né? Então, ao status quo, você prefere, no caso, vender a aposta, né, por um certo preço, né, esse preço justo de venda, ao status quo, à situação atual. Então, o preço justo, o quociente, esse preço justo de aposta, o quociente, né, justo de aposta, ele está por trás também um pouco aqui dessa suposição, tá? Isso é importante. E ele está por trás também dessa literatura toda em teoria de decisão e da literatura clássica que tem em epistemologia formal também, tá? Então, só um pequeno parênteses, mas aqui é para entender. Essa suposição é importante. Se você não faz essa suposição, né, o argumento não, você tem que fazer essa suposição, né? E aí eu coloquei simplificadamente isso, né? Se você prefere x a y, você está disposto a trocar y por x, pelo custo de uma certa quantia, né, aqui em valor monetário, né? Vou colocar em termos de valor monetário. Então, suponha agora que as suas preferências sejam intransitivas, né? Você prefere a violação daquela condição, lembra? Aquela condição lá, transitividade, né? Que a gente viu, a segunda. Então, está violando essa condição. Então, prefere A a B, prefere B a C, mas acontece que você prefere C a A. Se você fosse transitivo, você preferiria A a C, perfeito? Então, você não prefere, você prefere C a A, você inverteu aqui a ordem de preferência. Tudo bem? Tranquilo, né? O que acontece é o seguinte, se você está nessa situação, eu posso explorar você. Então, imagine que você vai fazer C, mas eu vou lá e lhe ofereço B. Você tem C, né? C é a sua opção que você tá contigo agora. Aí você vai realizar ela, né? Você está disposto a fazer ela, pode colocar assim, eu vou lá e lhe ofereço B. Acontece que você, olha aqui, você prefere B a C. Então, se eu lhe ofereço B e você prefere C, você vai trocar, você vai estar disposto a trocar e pagar uma quantia, lembra da suposição. Você vai pagar uma quantia por essa troca, para pegar B, porque você prefere B mais do que C, prefere estritamente. Então, você aceita trocar C por B por uma quantia. Você vai pagar lá X, sei lá qual valor, qualquer valor. Um valor, né? Ele vai depender do preço por isso vai depender do preço justo, do quociente justo de aposta, né? Mas é isso. Se você for... Então, essa é a primeira situação. Aí você tem agora B. Então, você trocou. Suponha que você trocou. Então, você pegou B, né, e largou C. Então, você agora vai fazer B. Você vai lá realizar B, ou está disposto a fazer B, eu vou lá e lhe ofereço A. Bom, peraí, você prefere A a B. Então, eu sou malandro, né? Vou lá e te ofereço A, porque você vai trocar também, vai estar disposto a trocar. Então, você vai trocar A, B por A. Você vai preferir A, porque você prefere A a B. Como você prefere A a B, eu, malandro, vou lá e te ofereço, e você me paga mais Y. Né? Beleza, então, agora você tem A. Beleza? Mas aí eu sou malandro de novo. Eu sou o malandro que quer... sou o agiota, pode pensar assim, né? Você pode pensar um dono de casa de apostas
bem espertalhão, né, um dono de uma casa de loteria de bilhetes, que eu estou fazendo, no Brasil, no caso, a gente fala, no inglês, se fala o dono de casas de apostas, malandro, no caso, pessoas que apostam aqui em cavalos e tal, mas você pode pensar, no Brasil seria mais um cara do jogo do jogo, como é que é, do bicho, né, o jogo do bicho, tá lá fazendo o jogo do bicho lá, que eu acho que é ilegal, né, inclusive, você tá lá fazendo o jogo do bicho, eu vou lá e te exploro, eu faço um jogo lá malandro pra né, pegar aproveitar a vulnerabilidade das suas preferências intransitivas e fazer dinheiro com você. Né? Então é basicamente essa a ideia. Então você vai fazer A agora, né? Então você trocou lá, lembra? Trocou primeiro C por B, trocou B por A, né? E agora você está com A. Só que você é intransitivo, lembra? Olha aqui, ó. Você prefere ser A. E como você prefere ser A, meu amigo, você vai pagar uma quantia, ou vai estar disposto a pagar essa quantia Z, sei lá qual é, e vai fazer a troca, supostamente, né? Ou pelo menos disposto. Vamos supor que você fez, né? Realizou, aqui para o argumento funcionar. Então, você trocou A por C. O problema agora é que você voltou a C. Você não fez absolutamente nada, só ficou só trocando em loop e perdeu um total de X mais YZ, seja lá qual for esse valor. Tá? Aí vai depender do preço justo de aposta, ou como é que a gente define, né? Ali, mas o fato é que isso, você vai perder uma quantia. O argumento é esse, você vai ter uma perda monetária. Né? Isso não parece um bom resultado. Há um loop nas suas preferências e você não fez nada e você teve uma perda monetária, você teve, né, um prejuízo prático. Tá? Eu vou fechar aqui agora e vou abrir uma imagem que mostra esse looping, né, que eu encontrei na internet. Eu acho que é no site Less Wrong, uma coisa assim. E eu achei muito ilustrativo. Vocês estão vendo? Só me confirmem se vocês estão vendo, porque... Perfeitamente, André. Ótimo. Então, isso ajuda a ver o ciclo, a ver o looping que está rolando aqui. Então, você começa lá, começa com Z, né? Tranquilamente aqui, ó, passo 1, tá vendo? Você está com Z aqui, ó, né? Aqui, começa, start with. Você já está com Z, tá aqui em cima com Z, tá? Aí eu passo 1, step 1, né? Você me paga uma quantia. Supostamente aqui a quantia é a mesma. Poderia ser lá, no caso eu assumi que não. Se bem que eu falei x, y, z, mas poderia ser a mesma quantia, tá? Dependendo como as suas preferências são definidas ali, você vai, em termos dos quocientes, como elas são conectadas, desculpe, com os quocientes de aposta, poderia ser. Beleza. Então, você prefere Z, no caso aqui, você está preferindo, só para entender bem, tá? Você está preferindo X a Y, está preferindo Y a Z, mas está preferindo Z a X. O natural seria, se você prefere X a Y, prefere Y a Z, você prefere Z a X, né? Desculpe isso aqui, porque o caso está com as letras diferentes do que das minhas, porque eu encontrei hoje esse exemplo, né? Poderia ter mudado lá nos meus slides, mas tudo bem. Então, você prefere X a Y, prefere Y a Z, mas prefere Z a X. Você deveria preferir X a Z. Esse é o argumento, né? Então, você começa com Z e vai lá, mas eu te ofereço Y. Como você prefere Y a Z, você me paga, está disposto a pagar. Então, já roubei lá um dinheirinho teu, né? Eu malandro aqui, né? Roubei. Aí você vai estar com Y agora, né? Só que acontece que você prefere X a Y, perfeito? Então, eu vou lá e lhe ofereço de novo. Então, você pede, me paga, está disposto a pagar. Beleza, está com X. Só que você prefere Z a X. Você deveria preferir X a Z, né? Mas você prefere Z a X. Então, eu vou lhe oferecer Z e você vai me pagar. Ou seja, ao final, end with Z menos essa quantia toda aqui. Esse amarelinho aqui é a moeda aqui, um valor, né? Sei lá, $1, R$1, que você pagou, ou seja, você teve, ou seja, uma perda monetária. Por causa dessa vulnerabilidade, né? Porque as suas preferências formam um loop, né? Formam um ciclo. Eu explorei ela, ou seja, eu fui lá malandro e explorei e roubei dinheiro. E por causa dessa exposição, que você está disposto a trocar, né, quando você prefere X a Y, você está disposto a trocar, né, o valor, no caso X a Y, prefere trocar, no caso X, né, no caso Y por X, por um certo valor, pelo custo de um certo valor. Né? Essa é a ideia. Então, acho que essa imagem representa bem, né, o que está em jogo aí. Beleza, vamos voltar aqui para os slides. Beleza. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, então, do argumento, vocês já viram graficamente como é que ele funciona, viram a estrutura dele. Então, o argumento é basicamente isso. O Money Pump, ele mostra que há uma inconsistência no seu conjunto de preferências, né, que são intransitivas. E o curioso é que há uma inconsistência, se vocês perceberem, entre as suas preferências globais e locais. Por quê?
Porque localmente, cada uma das preferências, cada uma das trocas que você faz, parece boa para você, né? Parece boa. Se você olhar individualmente, cada uma das trocas parece boa. Mas em conjunto, elas produzem um resultado ruim, né? Tem até uma discussão, tem um princípio por trás, geralmente, né? Que é o princípio de, também, o princípio pacote é bizarro, assim, mas é o package principle. O package principle diz que os agentes racionais, né, o valor que eles dão a um conjunto de apostas é simplesmente a soma de cada uma das apostas individuais. Então, um princípio, geralmente, que se assumir, tem uma discussão sobre esse princípio. Mas aqui é um pouco isso também. Ou seja, cada uma das escolhas parece favorável, mas no final das contas, né, você parece estar tá violando ali, porque no conjunto elas produzem uma consequência ruim. Né? Ou seja, você está valorizando as consequências, cada uma das apostas, desculpe, de maneira diferente que avaliaria no total, né? Porque elas parecem favoráveis, mas no conjunto da obra, né, elas são ruins para a gente. Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Então é uma vulnerabilidade grave, né? Ou seja, e outra coisa, por quê? Então tem esse problema da inconsistência de preferências globais, locais, né? Cada uma são individualmente boas pro agente, ele olha assim, pega individualmente, isola, né? Pega uma preferência e isola. Fala, poxa, essa é boa, essa também. Mas pegou no conjunto, dá um problema, né? Ela gera um problema, ela gera um prejuízo prático, né? Esse é o problema. Esse é o grande, a deficiência, né? Outra questão é que o agente vai aceitar, né, uma sequência, ele aceita, no caso, uma sequência de escolhas, né, um conjunto de apostas, se você quiser colocar também, que leva ele perda monetária, porque eu formulei o caso, né, geralmente o caso é elaborado assim, em termos de monetária. Mas também poderia pensar em termos de prejuízo prático, mas mais abstrato, em termos de desutilidade. Né? Se você quer usar uma noção mais abstrata ainda, você poderia também tentar formular o exemplo assim. Tá? É que acaba, você vê, a gente falou de valor monetário, né, e dinheiro às vezes tem várias deficiências, mas os casos, às vezes, para formular os casos, eles acabam sendo bem convenientes. Né? Então esse é o argumento do Money Pump. Beleza. Estamos chegando mais para o final. Agora a fala vai ficar um pouquinho mais abstrata, um pouco mais complicada, mas vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então a gente viu lá, até agora, dominância, um tipo de estratégia para tomar decisão. Tem problemas? Tem. A gente vai explorar isso depois. Depois vimos o que a gente viu? O problema dos pontos e a noção de valor monetário esperado, e vimos as relações de preferência e um argumento a favor de uma dessas condições, transitividade, né? E tem gente também que discute esse argumento no Money Pump, tem gente que tenta criticar ele. Bom, na filosofia, sabe que, né, território, né, é difícil as pessoas concordarem, coisas muito básicas, talvez, mas tem muito debate. Então, o Money Pump também não está imune a críticas, não está imune nesse tipo de argumento, não está imune à discussão. Mas agora a gente vai entrar um pouco mais na noção de utilidade, né? O que acontece? Quando a gente precisa decidir entre vários atos e opções, né, consequências, né, elas devem ser consideradas, né, as consequências dos atos. No caso, as consequências da combinação de ato e estado. E como eu falei para vocês, a escolha vai depender dessas consequências, né? Os atos que eu vou escolher vai depender de quanto eu ranqueio essas consequências, né? No caso simples que eu dei da pegar o guarda-chuva, não, são os dois atos disponíveis, pode chover ou não pode chover, né? Então, os dois estados do mundo, chove ou não chove? Tem várias consequências, né, dessas combinações. Por exemplo, suponha que se eu não levar o guarda-chuva e chover, eu vou me molhar, né? Já falei várias vezes, mas ele ajuda representativo. Por quê? Porque eu não quero me molhar. É uma coisa que eu, assim, da minha escala, meu ranking de preferência é uma consequência que eu coloco lá embaixo. Então, me geraria muita desutilidade, né? Ou não me geraria pouca utilidade, se você quiser colocar, né? Então, é uma coisa que eu quero evitar. Mas eu posso ter consequências que são melhores, por exemplo, ficar seco, ou me molhar um pouco, né? Eu prefiro me molhar um pouquinho do que me molhar demais. Se quer uma tempestade, por exemplo, né? Se eu considero agora mais um estado do mundo, a tempestade e garoa, sei lá, né? Como a gente falou na primeira aula. Então, tem uma consequência que é pegar o guarda-chuva numa garoa e molhar, não pegar, desculpe, e molhar na garoa é um pouquinho, né? Claro, se eu ficar muito tempo, posso molhar mais. Mas a tempestade vai me molhar demais, vai ter vento, vai ter muita água, e isso eu não quero. Essa consequência, não pegar o guarda-chuva num dia de tempestade é horrível. Então, tem um ranqueamento. E essas consequências, como são ranqueadas, elas vão, de certa maneira, vão determinar também, né, como é que eu vou ranquear os atos, como é que eu vou ranquear as opções. Então, a função de utilidade, geralmente a noção de utilidade é definida em termos matemáticos, como uma função. E essa noção, dessa função de utilidade, ela é responsável
por exatamente capturar essa ideia de o quanto eu desejo cada uma das consequências, né? Qual que é a minha preferência por cada uma dessas consequências dos meus atos? Combinação ato-estado. Né? Ela é isso. Você pode pensar que uma função de utilidade mapeia o conjunto de consequências, todas as consequências envolvidas pelas combinações ato-estados e retorna um número, geralmente um número real, né? Mas, assim, a escolha de números que se tem, geralmente, para fazer uma escala de ranqueamento mais quantitativo é um pouco arbitrária, né? O importante é a estrutura e que tipo de condições essas funções de utilidade devem satisfazer. Isso que é o fundamental, tá? Então, você pode pensar a atribuição de números, né, a essas consequências, né, a esse ranqueamento, você pode pensar como um índice de satisfação. Desde uma coisa que eu mais quero, desde uma coisa que eu menos quero, o que eu mais prefiro, desde, como eu falei, né, quanto menos prefiro. Só que agora, não só em termos qualitativos, mas assinalando números. Tá? Então, tem uma representação quantitativa dessas coisas. Essa é a ideia. Uma representação, a utilidade nos dá uma representação quantitativa desse ranqueamento, desse ranking. Certo? Como eu falei, eu já repeti várias vezes isso e vou repetir muitas vezes na primeira aula, hoje também. O importante são as propriedades da estrutura. Racionalidade estrutural. Depois, se você quer dar uma teoria mais substantiva de racionalidade, tudo bem. Mas aqui o nosso objetivo é mais uma teoria de racionalidade estrutural. Tá? Essa é a ideia. Então, o importante dessas funções é as propriedades, então, que elas vão satisfazer. E a gente vai ver que, na verdade, uma família de funções vai representar as preferências da gente. Né? Vai ter várias funções candidatas para fazer isso, se elas estiverem de acordo com um certo conjunto de condições, elas vão fazer isso. Vamos lá. Então, tem duas noções de utilidade. Uma é a noção de utilidade ordinal, e outra noção de utilidade cardinal. Tá? Um pouquinho mais técnica a conversa, tudo bem, mas vou tentar explicar para vocês da maneira mais acessível possível. Então, utilidade ordinal, ela tem que satisfazer essas duas condições, tá? Ou seja, a função ali no caso, pensa x e y como consequências dos atos, né? Duas consequências. Então, para quaisquer x e y, quaisquer uma dessas consequências que tem dos meus atos, em combinação com os estados, eu vou assinalar a utilidade maior, a função vai assinalar a utilidade maior para x do que y, né? Se somente c, esse é a condição, né, necessária o suficiente, se x é mais desejado, mais preferido do que y, né? Ou seja, eu ranqueio mais, ou seja, a preferência que eu dou a x é maior, então a função vai espelhar isso, ela vai refletir isso, entendeu? Essa é a ideia. Se eu coloco x acima de y, com essa consequência acima de y, ou depois de ato também, né, a função de utilidade vai ranquear. No caso, depois do ato, vai ser a utilidade esperada, né? Mas aqui da utilidade, né? Porque utilidade esperada e utilidade tem diferença, eu vou falar depois sobre isso, mas aqui da utilidade. Então, a função de utilidade está mapeando o conjunto de consequências das minhas ações. Então, se eu desejo mais x do que y, e aí tem uma representação disso puramente qualitativa, a representação quantitativa, em termos de uma função, com esse sinalzinho maior ali, vai também refletir isso. Mesma coisa se for igual. Se for tão desejado x quanto y, eu vou assinalar a mesma utilidade, em termos, né, quantitativos. Então, se essa relação ali que a gente assumiu, se ela for uma relação transitiva e completa também sobre as consequências também, tá? Uma função U vai mapear esse conjunto, então, de consequências. Aqui uma definição um pouco mais matemática, né? Mas é isso, vai mapear esse conjunto, né? Ela vai, ou seja, pegar cada um dos elementos desse conjunto de consequências, pega a consequência 1, consequência 2, consequência 3, consequência 4, cada uma delas, todas elas, e vai dar números a ela. Sei lá, vai dar a consequência 1, número 10, né? Vai dar a consequência 2, número 8. Ah, então quer dizer que eu prefiro mais a consequência 1 do que a consequência 2. Beleza. E assim por diante. Então é uma função. Só que é uma função ordinal. Por que é uma função ordinal? Porque se ela satisfaz essas duas condições, ela está simplesmente representando a ordem das preferências. Né? Se eu tenho uma ordem 10, vai ter um exemplo depois, vai ficar mais claro, mas sei lá, 10, 8, 5, 3, por exemplo. Eu dou a utilidade que eu dou para uma consequência de uma ação é um 10, está lá em cima. A utilidade que eu dou para outra é 5. Né? Essa representação aqui está expressando uma ordem das minhas preferências. É isso que está acontecendo. Tá? Então, o que acontece é que essa função ordinal, né, ela tem outras funções que desempenham o mesmo papel que ela, né? Que a gente chama de, quando a gente tem uma transformação ordinal, né? Na matemática é um pouco mais, né? O pessoal chama de transformação monotônica crescente, mas eu não quero colocar um monte de coisa na cabeça de vocês aqui, mas é uma transformação ordinal, ou seja, tem uma outra função que também satisfaz aquelas condições ali em cima que eu falei, né?
de maior igual, aqui de maior e de igual, tá? Como tem U, tem uma U' aqui, uma outra função que também faz isso. Se ela faz isso, então ela também representa a ordem de preferências, o ranqueamento. É isso. Então não é uma única função, tem uma família de funções, né? Uma família bem grande aqui, porque é simplesmente a ordem, o ranqueamento, né? Você pode, se você lembra, que o pessoal que já estudou medidas, escalas, pessoal que na filosofia a gente não estuda geralmente, mas tem lá as escalas, né? Você tem escala nominal, escala ordinal, escala de intervalos, né? Intervalar, alguns falam, e escala de razão, né? A de razão geralmente é a que contém mais informação. Lá a nominal é que contém menos. A ordinal é a segunda, né? Nominal é a que tem menos, aí depois a ordinal tem um pouquinho mais, né? A nominal é simplesmente você dá rótulos, né? As coisas, né? Você classifica por rótulos. A ordinal você já quer saber qual que é a ordem das coisas, né? Qual que é a ordem. Aí de intervalo você quer mais estrutura, mais informação. Vai aparecer daqui a pouco. E você tem a de razão ainda, que tem todas as propriedades das outras, mais um número fixo, vai ter um número fixo zero, um significado e tal. E, por exemplo, você tem milhas por hora e quilômetros, né? São escalas de razão, tem um número zero, um número zero fixo, né? E você tem maneira de transformar, né, de um para o outro de maneira mais direta, e elas carregam mais informação, né? Se você pega Fahrenheit e Celsius, né, são duas escalas de temperatura, elas não são de ratio, né, elas não têm um zero fixo, né, no caso, o zero absoluto, né, o zero delas é diferente, né, o zero absoluto é se você usar Kelvin, né, no caso, a escala de temperatura de Kelvin, mas a Fahrenheit não é uma escala de intervalos, né, ela satisfaz uma série de propriedades, mas ela não tem um zero, elas não compartilham o mesmo zero fixo, né, não tem as duas Fahrenheit, porque são escalas de intervalo, de intervalar, né, e assim por diante. Então, quem estudou essas coisas de medida, teoria da medida e tal, vai saber disso aí. Mas, tudo bem, essa é, a utilidade ordinal, né, a função de utilidade ordinal, é a maneira mais simples de representar quantitativamente as nossas preferências. É isso. É a maneira mais simples, né? E, no caso, o ranqueamento das consequências, né? É a maneira mais simples. Mas a gente precisa mais. A gente não pode ficar só com a utilidade ordinal. A gente precisa de uma escala cardinal. A gente precisa de uma utilidade cardinal. Então, além daquelas duas condições lá que a gente viu, a gente precisa saber a diferença, um intervalo, né? Você vai ter um intervalo. Por exemplo, eu desejo X e desejo Y. Então, se é uma utilidade cardinal, essa distância entre X e Y, né, ali, vai ser maior, então vai ter que satisfazer isso, né, para qualquer X, Y, Z, né, e V, então vai ter que ser exatamente maior ou igual à da outra, né, e vai ter que satisfazer essa condição, terceira condição. O que importa não é simplesmente a ordem, mas também os graus, as diferenças que tem entre os graus. Se eu prefiro X e Y e tem uma certa distância entre eles, e Z e V, então essas distâncias precisam ser representadas por uma escala, uma utilidade, pela função de utilidade. E para uma função de utilidade representar isso, essas distâncias, né, a gente precisa de uma escala intervalar entre as preferências, que é estruturalmente mais rica. Ou seja, ela contém mais informação do que a utilidade original. Não é só o ranqueamento que importa, mas é a distância do quanto eu desejo uma consequência e outra, né, o quanto eu desejo uma e outra. Então, a função, a utilidade cardinal, basicamente ela satisfaz as três condições e ela nos dá uma capacidade expressiva de representação maior, né, muito maior. E quando a gente constrói a teoria de utilidade esperada, né, eu não vou entrar tanto nos pormenores da parte formal, assim, como é que a gente... Mas a teoria de utilidade esperada, pelo menos vocês saberem disso, né, a teoria de utilidade esperada pressupõe uma função de utilidade cardinal. Não precisa ser uma função em termos daquela escala mais rica que eu falei, que é a ratio, né, de razão. Não precisa ser. Mas precisa ser de intervalos, que é a segunda mais rica. Ou seja, não pode ser de ordinal, porque o ordinal é muito pobre do ponto de vista de informação de estrutural. Tem que ter mais. Não tem que só representar a ordem, tem que representar mais. O problema não. O que acontece é que não é só uma função que existe de função de utilidade cardinal. Tem várias. Se elas satisfazem essas propriedades, você vai ter várias. Você tem uma família de funções. Então, a gente chama condição de unicidade, né? A condição de unicidade é essa. Elas são conectadas por uma transformação linear positiva, ou seja, a função U, supondo que ela satisfaz todas essas condições, ela vai ser única até uma outra função, que é uma transformação linear positiva. Bom, eu sei, tá complicada essa conversa, ficou bem complicada a conversa, eu sei, mas eu vou dar exemplos. Fiquem calmos, tá? Então, mas uma transformação linear positiva é isso. Tem duas constantes ali, A e B, A tem que ser maior que zero, desculpe, e você tem ali, você constrói, você acha aqui o valor de
da utilidade de x aqui, né, por meio desses valores aqui, tá? Por meio disso aqui. Aí você consegue transformar, no caso, né, por meio disso, se elas são equivalentes, no caso, aqui, essas duas funções, né, u estrela e u, elas são funções, se elas satisfazem todas essas propriedades e são ligadas por uma transformação linear positiva, elas são equivalentes. São funções de utilidade cardinal equivalentes. Mesma coisa na escala intervalar. Mesma coisa da função ordinal, elas vão ser equivalentes, mais equivalentes na escala ordinal, tá? Isso é importante, se satisfazer aquelas condições lá que a gente viu. Tudo bem. Meu Deus, alguém pode pensar, agora a conversa ficou matemática, agora a conversa ficou formal. Você falou que ia ser semiformal, André, agora você, né, tá apelando um pouco aí. Calma, eu sei, apelei um pouco, mas agora eu vou ajudar vocês. Eu vou dar exemplos. Então, vamos pensar aqui. Exemplos bem simples, tá? Para vocês visualizarem. O importante aqui, seja quais forem essas consequências aqui, né? Esse O1, O2, O3 aqui são consequências das minhas ações, tá? Não interessa, pode pensar que sei lá, pensa um conjunto, esse que eu dei lá, ficar molhado, ficar um pouco molhado, né? A consequência de não pegar um guarda-chuva e tá chovendo, né? De ficar muito molhado quando tem uma tempestade, se é uma garoa, me molha um pouco. Então, pensa nessas consequências. Então, são isso. Eu prefiro o O1 ao O2, essa consequência é 1 ao O2. Prefiro o O2 ao O3. Prefiro o O1 ao O3. Ou seja, transitivas, vocês já podem ver. Vocês já viram isso, né? O1 ao O2, O2 ao O3, então O1, prefiro O1 ao O3. Transitivas. Beleza. A gente pode representar, então, esse exemplo que eu dei ali, esses 3 pontos, essas 3 relações de preferência, puramente, eu posso representar isso puramente com aquela relação comparativa qualitativa. Lembra que a gente que satisfaz lá transitividade e completude? Posso, tranquilo. Mas eu quero mais, eu quero representar elas, né, com uma função matemática de utilidade, vai dar mais capacidade para a gente. Então, a gente representa esse ranking com uma função de utilidade. Aqui, no caso, esses valores aqui são completamente arbitrários. O importante, o que é? É a ordem. Então, no caso da função u ali, assinalou 10, essa consequência O1, 8 a O2 e a consequência O3, 2. Mas é uma função alternativa, o linha, que assinala 9, 4 e 2, né, respectivamente. Se vocês compararem essas duas funções, elas estão satisfazendo, né, se elas são, no caso, satisfazem aquelas condições de utilidade original, lá, elas estão satisfazendo, elas vão ser equivalentes. Por quê? Elas estão simplesmente representando a ordem, o ranking. As duas fazem isso. É só você comparar os valores. 10 é maior que 8. 8 é maior que 2. É isso. E 10 é maior que 2, no caso, também, né? Você segue, né, por transitividade. Mesma coisa com a função de utilidade U estrela, né? Ou seja, 9 é maior que 4, 9 é maior que 2, né? 4 é maior que 2, pronto. Está tudo ali representado. Ou seja, essa função é uma função de utilidade ordinal. E a gente representou o ranqueamento que a gente queria lá em cima, o exemplo. É isso. Essa é a função ordinal. Entendeu? É isso que importa. Só que acontece que isso é pouco. Então a gente quer mais. Então vamos para um exemplo. Aqui eu estou usando só 3 consequências para vocês visualizarem. Podia botar uma outra consequência também, que eu vou colocar agora. Acontece que aquele exemplo nos fornece uma escala, né, ordinal, mas não é necessariamente uma escala de intervalos. A gente quer mais, a gente precisa de mais estrutura, mais informação. Porque, como eu falei, as teorias de utilidade esperada, elas assumem que uma função de utilidade não é simplesmente uma representação, não é só simplesmente a gente está numa escala de ordinal. A gente precisa de uma escala maior, uma escala mais rica de intervalos. Não precisa ser a mais rica de todas, que é de razão, mas tem que ser de intervalos. Né? As diferenças entre as consequências, os meus desejos, as preferências que eu tenho entre as consequências é importante. Essas diferenças são importantes. Então, considere agora 4, né? 4. Eu prefiro, no caso aqui, eu não coloquei, mas eu prefiro o O1 ao O2, O1 ao O3, O1 ao O4, bom, aí vai. Eu prefiro o O1 estar no topo, né? Desculpe, ao contrário. Desculpa. O4 está no topo, aí depois eu prefiro o O3, O2 e O1. É um ranking, né, completo. Se eu assumir completude de transitividade, nossa, vai satisfazer, vai ter um monte de relação aí, um monte de relação, que são 4 objetos, né, sendo comparados. Mas pensa, o ranqueamento aqui, né, tem, ou seja, o mais preferível aqui, que o mais prefiro é O4, a consequência O4, depois O3, depois O2, e lá embaixo O1. É isso, tem um ranking, né, tem um ranking de preferências, né, do mais preferível ao menos preferível. E agora considere essa representação matemática dela, usando uma função V. Está lá, assinalei, por exemplo, O4 lá em cima, então assinalei 10. O3 assinalei 5. O2, 2. O1, ou seja, o ranqueamento está satisfeito. Só que também está satisfeito a distância entre O4 e O3,
entre O3 e O2, entre O2 e O1, vão ser satisfeitas também, essas diferenças vão importar, né? A relação entre se é maior ou igual, entre essas distâncias, entre duas consequências que eu estou tendo graus aqui de preferência ou grau de desejo, vão ser importantes. Então, o que acontece é que não é só a função V vai fazer isso, vai ter uma outra função V' que também vai fazer, que é uma transformação linear positiva dela, né? E aí eu tenho você vê, outros números ali, arbitrários, em certa medida, são arbitrários, mas eles estão satisfazendo uma estrutura. Eles estão satisfazendo aquilo que eu falei no caso, transformação linear positiva. Se eu pegar os valores que eu tenho lá, de 1 aqui, e multiplicar, né, aqui, OI, aqui quer dizer que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. É só para simplificar, né, só para simplificar. Mas aqui substitui, ó, 1, bota 1 aqui, 1 vezes 2 dá 2, mais 3, caso 5. Então tá aqui, ó, é uma transformação linear positiva. Mas aí todos vão satisfazer, então você vai ter uma função que vai representar as duas funções, V e V', uma família, e tem outras. Todas as outras que vão que acabarem, né, satisfazendo essa equação aqui embaixo, vão compartilhar a mesma estrutura, uma escala intervalar. Elas vão representar originalmente o ranking de preferências, né? Eu acabei não colocando aqui, mas é o ranking na O4 é a consequência que eu mais desejo, depois O3, O2 e O1. Então vai conseguir capturar todo o ranqueamento e mais a distância de cada uma delas, né? Então, e vai ter mais funções que vão fazer isso, desde que satisfaça essa equação que eu falei. Né, e vocês vão ver. Então, é basicamente isso. Agora, o interessante é que, né, como eu falei, a gente precisa dessa estrutura mais rica. Né, e, claro, formalmente ela é um pouco mais... eu entendo que é um pouco mais difícil de pegar e tal, toda a parte matemática ali que eu apresentei, mas a gente precisa disso para utilidade esperada. E é importante, se vocês não entenderam completamente isso agora, depois eu posso também, fico à disposição para responder. O importante é vocês pelo menos saberem que existe isso, pelo menos ficar, se vocês fixarem, tiverem isso na memória, de que para teoria de utilidade esperada, presta atenção, teorias de utilidade esperada exigem uma função de utilidade cardinal, se vocês lembrarem disso, eu estou feliz. Pronto. Tem que lembrar disso. Uma teoria de utilidade esperada, né, do ponto de vista da construção delas, elas exigem uma função de utilidade cardinal. Pronto. Estou feliz. Não pode ser só simplesmente uma utilidade original. Se for isso, se vocês gravarem isso, eu vou ficar muito feliz. Então, por hoje é isso. E aí depois tem as sugestões todas. Se vocês vão encontrar uma série de exemplos, claro, aqui a gente acaba falando rápido. Se vocês querem saber mais dessa parte matemática, até muito mais didática do que eu, muito mais claro do que eu indico o livro do Michael Resnick, que eu já indiquei, né? Tá em inglês, né? Mas, assim, se vocês têm dificuldade, talvez eu possa procurar outros materiais só sobre isso também, sobre essa parte mais formal, tentar mais clara sobre essas funções e tal. Mas lá tem uma explicação muito boa na seção 2.1 ali, e também nesse verbete Decision Theory, no verbete seções 1 e 2 ali, se não me engano, na seção 2, esses dois autores, a Kate Steele e o Stefansson, eles, explicam de maneira muito clara ali, muito básica, dando exemplos e tal, então vocês podem encontrar também ali. Né? E depois tem as questões de exercícios que ficam para vocês, às vezes podem olhar com calma ali, tem algumas perguntas um pouco que eu falei menos, mas eu quero ver se vocês têm alguma intuição sobre essas perguntas, né? Alguma ideia de como é que responder, outras são bem mais fáceis, mas é isso, pessoal, no geral, é isso que eu tinha para falar, eu fico à disposição.